Olá, pessoas. Esse aqui é o Amor? Pode. E hoje vamos receber a Thality. Thality! Oi, gente. Tá nervosa ainda? Tá nervosa? Tô suando aqui. E a Thality vai contar um pouquinho de todas as suas histórias de amor vividas. Um pouquinho. Só o básico, se a gente vai ficar aqui às 5 horas. Resumo, pessoal. Tem que ser resumo, porque... Pelo menos das últimas, né? Não que eu seja muito vivida, mas assim, pega papel e caneta, tem muitas dicas do que não fazer antes de entrar no relacionamento. Essa é a parte boa de ter vivido alguns, né? Sim. Sim. Bom, as minhas experiências, em resumo, são praticamente 2 casamentos e 3 relacionamentos sérios. Total de? 5. Sim, de aliança, apresentar pra mãe, família conhecer. Foram 5 relacionamentos sérios. Pouco vivida, né? 5. Sim. 30 anos, 5 relacionamentos. Aí, Tá ótimo. tá ótimo. Ali, né? Tem o Não que foi colocado em um que não deu certo. Ela tem o que falar pra gente. Gente, isso é um ponto, tá? Eu não sou de ficar insistindo em coisa que não tá dando certo. Isso pra vida. Também qual é o seu signo? Áries. Tá explicado. Quem falar, né? 4 anos não vivido. Não, mas isso é assim. Antes demorou um pouco pra eu ter essa linha de raciocínio, essa decisão dentro de mim de falar, não tá dando certo, não tá funcionando, eu vou sair fora disso. Mas assim, basicamente, minha história no geral, eu comecei a me relacionar mesmo, relacionamento sério, eu tinha 16 anos. Caramba. Foi meu primeiro namorado. Eu não considero que eu era tão novinha assim, mas nós nos conhecemos no shopping. Aquela época que tinha encontrinho de shopping, sabe? No shopping, cineminha. Encontrinho de shopping. E aí, Casquinha do Mac, R$1 na época. andando no shopping. Não vou citar o nome do shopping, porque eu não gosto desse shopping. E aí... Já sabemos. Não fala assim, eu até sei. Andando no shopping com uma amiga um belo dia, e aí encontrei. Tava ele, um amigo e tal. E aí puxou conversa, a gente sentou com eles, começamos a conversar, papo vai, papo vem, tal. E aí trocamos telefone, né? Na época acho que era SMS, Orkut, MSN. Sim, somos dessa geração, tá? A galerinha da geração nova aí que não sabe o que é isso. Foi assim que a gente conversava antigamente. E aí ele começou a me convidar pra gente ir no shopping mais vezes. Aí comecei a encontrar ele sozinho, né? Porque agora uma galera pra você sair não... E, enfim, ele era um pouco mais velho do que eu. De longe, gente, hoje, depois de tudo que eu passei, eu posso dizer que foi a melhor experiência que eu tive dentro de uma relação. De algo leve, saudável. Mesmo eu sendo muito imatura, ele teve muita paciência comigo. Praticamente me ensinou, né? As coisas. Quantos anos ele era mais velho que você? Eu tinha 16, eu acho que ele tinha uns 20. É uma diferença grande. Né? Maior de idade, eu era menor de idade, enfim. E aí, ele praticamente me ensinou, tinha muita paciência, a gente morava muito longe, então a gente só conseguia se ver de final de semana e só podia ser na minha casa ou no shopping, porque a minha mãe sempre foi muito restrita com algumas coisas. Porque antigamente era, né? Hoje em dia eu acho que é tudo mais liberal. Depende. É porque assim, a minha mãe, como eu fui criada em igreja evangélica e tal, um lar cristão, quando eu e meu irmão nascemos, minha mãe já era da igreja. Antes disso, não. E aí, ela era mais, como posso dizer, rigorosa. Mas eu, por ser mais nova, ter nascido numa geração diferente, eu já era muito mais solta, né? Sim. Desde novinha, eu dormia na casa da minha tia, saía. Minha mãe já soltava um pouco mais as rédeas comigo do que com os meus irmãos. Mas mesmo assim, em relação a relacionamento, ela era mais presa comigo, porque as minhas irmãs, que eram mais velhas, não namoravam e eu namorava. Mas eu acho até melhor, porque ela era menor, ele já era adulto, né? Sim. Então, tinha essa diferença que também dava medo. Teve que ir na minha casa, pedir pra minha mãe, pedir pro meu irmão, tudo certinho. E ele fez tudo certo? Fez tudo certo. E aí teve aliança, gente, foi muito assim... Foi mágico. Foi especial demais, assim, eu tenho muito carinho por ele até hoje. É uma pessoa que eu não tenho ressentimentos, foi muito sincero comigo, muito, mas não foi um relacionamento que durou. Porque eu acredito que eu tenha uma parcela de culpa, mas não falo
eu sou culpada porque eu fiz... Não, mas é porque eu era imatura. Então, eu não trabalhava, eu só estudava, eu não tinha nada pra fazer de tarde, ele já trabalhava, ele já tinha terminado os estudos, então eu queria o tempo todo de atenção. Aí eu queria ficar ligando, eu queria ficar mandando mensagem, e ele tinha a rotina dele e tal. A gente não se via durante a semana, então eu ficava naquele desespero pra querer falar, pra querer ver. Enfim. Mas eu acredito também que no primeiro namorado tinha aquela meio que obsessão. E ele também já tava um pouquinho mais maduro. Tudo muito novo pra ela também. Nova, então é tudo muito novo. Enfim, em resumo, assim, foi meio que esfriando, ele foi se afastando e eu já comecei a sentir. E aí, quando chegou no nível que eu percebi que não ia dar mais, aí ele falou, eu preciso falar com você, foi até minha casa. Gente, eu lembro dessa cena muito nítido na minha cabeça até hoje. Nós sentamos na cama, ele começou a conversar comigo, ele falou que não dava pra continuar, que não tinha a ver com sentimento, nem nada, mas é porque as coisas não estavam fluindo. Ele deixou claro também isso, se você fosse um pouco mais velha, as coisas seriam um pouco mais fáceis, enfim. E aí, eu fiquei o tempo todo assim, ouvindo, tranquila, concordei, falei que tudo bem. Aí, quando ele fechou a porta, que ele saiu, foi bem aquela cena de filme, né? Quando você encosta na porta, assim, desce chorando. Mas foi o meu primeiro momento, assim, que eu falei, putz, agora eu tô sentindo o que é isso, né? Tipo, viver a vida amorosa e tal, ter tido uma experiência. Eu lembro que depois dele, eu fiquei um bom tempo, assim, processando tudo que aconteceu. Teve uma pessoa que chegou em seguida, assim, muito rápido. Mas durou quanto tempo esse primeiro? 5 meses. Foi pouco. Foi mais já tempo, mas foi muito intenso, assim, pra uma primeira experiência, Uhum. Aí depois dele até teve uma outra pessoa que apareceu, mas pra mim não conseguia. Era uma pessoa muito, muito gente boa também, mas eu preferi seguir carreira solo. Solo! E aí foi indo, gente. Depois disso, eu comecei a trabalhar, aí fazia curso, aí tava no ensino médio, trabalhando, fazendo curso, então a minha cabeça já abriu, sabe? Eu acho que quando você... Isso é um ponto também. Você que quer começar a namorar agora, mas você não tem uma responsabilidade, Sim. Eu acho que isso pode atrapalhar um pouco. Porque é que nem no meu caso, eu só estudava, eu não tinha preocupações. Era só, tipo, ali, entregar a nota na escola e tá tudo certo. Então, eu era muito focada nele. Seria mais fácil se fosse alguém do colégio também, da escola, né? Porque aí estaria no mesmo ritmo das atividades. Né? E isso envolve o financeiro também. Porque todas as vezes que a gente saía, tipo, era tudo ele. Tudo ele. Caramba. Tudo ele. Até roupa pra mim, sabe? Por isso que eu falo que, tipo assim, ele cuidava, mas ao mesmo tempo parecia que era um pai, sabe? Então não foi perdendo aquela essência de relacionamento. Enfim, aí comecei a estudar, trabalhar, comecei a ganhar meu dinheiro. E aí eu já fui tendo essa independência, comecei a ajudar em casa. E fui criando uma outra visão sobre mim também. Porque eu me diminuía muito, sabe? Depois que eu saí do relacionamento, eu ficava procurando culpa em mim. Ficava achando que eu fiz alguma coisa de errado, o que eu poderia ter feito, eu já de fazer. Eu acho que nós, mulheres, temos esse... defeito. É um defeito. É um defeito. É verdade. A gente fica procurando culpa na gente. Isso até hoje, tá? Sério? Até hoje. Enfim, mas aí quando eu comecei a trabalhar e tal, conhecer pessoas novas, viver experiências diferentes, minha cabeça abriu muito nesse sentido. E muita gente que me conhecia falava que parecia que eu era muito à frente do meu tempo. Eu acho que por eu ter tido também essa experiência tão nova, de achar que eu era muito imatura, sabe? Eu falava, não, preciso mudar minha cabeça, parar de ter certas atitudes. É legal também quando a gente consegue se olhar. Eu nem fazia terapia nessa época, mas eu já sabia que eu precisava fazer isso por mim. É legal também, porque você viu que você estava errando em algumas coisas, tentou mudar por si própria, né? E parei de pensar que poderia ter sido ele, que poderia ter continuado, porque se a gente fica com esse pensamento, e se eu tivesse com essa pessoa até hoje, como é que seria e tal? Mas a gente tem o costume de viver no passado, né? Eu acho que tudo acontece da forma que precisa acontecer, do tempo que tem que acontecer. Tem um prazo, né? Exato. E foi assim, aí eu fui seguindo minha vida, aí fui pra uma próxima experiência. Acho que isso já tinha passado um bom tempo, acho que mais de 1 ano já que eu tinha saído desse relacionamento.
e era irmão de uma amiga minha. Nós éramos muito amigos, eu sabia de toda a história dele, de todo o histórico, eu sabia como ele era. Então eu sempre falei pra ele, eu não quero namorar. Porque principalmente com você, eu sei que não vai dar certo. Mas aí você já vinha ficando com ele. Não vai funcionar. Mas eu já sabia que não ia funcionar. Porque eu já sabia como a pessoa era. Mas ele insistiu, não, eu quero porque eu quero. E eu acho que também é na cabeça deles assim. Não sei se funciona desse jeito. Mas, por exemplo, eu preciso rotular pra ter ela pra mim. E eu continuo vivendo a minha vida. Sim. Pra te moldar, Entendeu? né? Porque Na verdade, o rótulo era dela. dela. Exato. Ele Eu tava do ia mesmo começar a jeito. namorar. É. Eu ia começar a namorar, né? Eu, durante muito tempo, eu falei pra ele que não queria, mas de tanto ele insistir, começamos. E aí foi muito engraçado, tipo, pra família dele reagir, porque a irmã dele era muito minha amiga, então pra ela foi muito estranho, né? E aí a minha família recebeu ele super bem, gostava bastante dele, mas não demorou muito pra acontecer o que eu já imaginava em relação à traição. Porque já era dele isso. Eu já sabia que isso ia acontecer. Ele era da sua idade? Não, ele era bem mais velho. Bem mais velho também? Uhum. Você gosta, né, Thality? Então, ele era bem mais velho. Eu já sabia do histórico, que não era muito bom. Muito bom. Mas aí tem aquele histórico também da Ariana, né? Vou pagar pra ver. Sim. Meio prefiro me Se arrepender. aventurar. Vai que ele muda. Vai que ele muda, eu vou me Eu, o aventurar. Alecrim gosto de dourado, né? Vou fazer uma porçãozinha e ele muda. Prefiro me arrepender de ter feito do que não ter feito. Nessas eu... Enfim, aí É foi isso. indo e acabei pegando coisas que me desagradaram, mensagem em celular, enfim. Saía muito sem mim, tinha muito esse negócio de tenho minhas amigas, tenho uma amiga mulher. E dormia na casa de amiga, e a amiga dormia na casa dele. E eu não conseguia estranho. normalizar isso. Pra mim, porque eu Até tinha... hoje, eu acho que não é muito normal. Eu tinha tido um tô relacionamento entendendo. saudável e essas coisas não existiam. Então, não, né? Pra mim não era normal. Enfim, eu decidi colocar um ponto final. Falei pra mim, desse jeito não dá. Eu falei pra você que eu não queria, você que insistiu. Então já foi um relacionamento que eu não sofri tanto. Porque eu já sabia. Você mesmo se policiou. Falei, eu tenho que sair. Eu fui indo, mas eu não fui de cabeça. Tipo, eu fui me controlando porque eu sabia que eu ia me machucar. Então, eu confiava desconfiando. E aí, passei dessa experiência. Já tive problemas com ficantes também. Já me apaixonei Eita. por ficantes. Quem não? São os piores. São. Gente, é muito difícil, porque assim, não adianta a gente falar assim, eu vou ficar com esse carinha aqui, vou responder essa mensagem, vou dar chance pra esse Vou dar aqui. Aí você uma asa vai, pra ele. responde e vai indo, e tipo assim, não adianta falar, eu não vou me envolver. Parece que quando é ficante é pior. Parece que ele pega nos pontinhos certos que a gente Sim. precisa naquele momento. E o meu problema com ficante é que eu não sabia, isso pra relacionamento e pra ficante, tá? Eu tinha um sério problema que eu achava que se eu ficasse com a pessoa 24 horas, eu ia impedir que ela fizesse alguma coisa. Oh, meu Deus. Eu tinha esse grande defeito de achar que se eu ficasse ali, tipo, em cima, Controlando. ia amenizar ou diminuir a chance da pessoa fazer. Gente, não existe isso. De te Quando o trair. cara quer fazer ou a mulher quer fazer, Ele você vai pode fazer. estar do lado ali, vai fazer, não adianta. Enfim, e aí eu tinha esse grande defeito. Então, quando eu começava a ficar com alguém, eu não conseguia, tipo, ficar e deixar. Não, eu queria ficar hoje, eu queria ficar amanhã, eu queria ficar depois, eu queria ficar todos os dias. Doida. Não. E olha que Ares não é assim pegajoso. Não, mas eu sou tiro por intensa. Eu sou intensa. Eu tiro por mim, você é doida. Eu sou intensa e eu sou muito assim. E aí eu queria ficar o tempo todo com a pessoa. E nessa de querer ficar ficando todos os dias, eu me decepcionava porque na minha cabeça ia desenvolver pra uma coisa mais séria, mas a pessoa não tava no mesmo pensamento que eu. Não tava na mesma vibe que você. Tava confortável pra pessoa ficar comigo, do jeito que tava, Que era sem o fácil. rótulo. E eu ali apegada, porque eu sou fiel ficante, entendeu? Tenho esse defeito também. Também. E aí foi isso. Seguimos assim. Então, tava na segunda experiência, né? Mas eu dava intervalos, tá, gente? Nunca foi Mas esse durou pouquíssimo tempo também. nada de Esses, um ano, né? esses nunca chegaram a um ano. Uhum. Até a minha terceira experiência não chegou a um ano. Nada. Não. E aí, essa terceira experiência foi engraçado. Porque era uma pessoa que eu já conhecia há muito tempo, era mais novo,
Fui dar chance pro mais novo. Porque o mais velho não tava legal. A gente tem que dar aquela equilibrada, né? Fui dar uma chance pro mais novo, era professor de jiu-jitsu. Não. E aí eu tinha acabado de me decepcionar com o ficante, aí falei assim, vou mandar uma mensagem falando que eu quero fazer atividade física, por que não, né? Que eu sou Sem dessa. compromisso. Claro, com certeza. Sou Não, dessa. imagina. Aí eu falei assim, eu queria saber a respeito e tal, só que a gente já se conhecia. Conheci ele numa festa de uma amiga, ele namorava, enfim. Então eu já conhecia o quê? Uns 3 anos, mas aí eu resolvi mandar mensagem nesse período. Aí começamos a conversar, do nada, o gato começa a se declarar, tipo, nossa, eu sempre fui louco por você, desde quando eu te vi naquela festa, mas nunca tive coragem de falar. Aí eu, E aí falando, e a gente morava próximo. Aí eu falei assim, a gente pode se ver e tal. Ele falou, eu quero te ver antes de dar aula, né? Pode ser? Eu falei, claro, pode. Enfim, Claro, só sei que era uma, sei lá, nada. umas 6 horas, 6, 7 horas da noite. A gente se encontrou, ficamos até 1h da manhã conversando, tipo, na rua, assim, na calçada. E aí, daquele dia em diante, não desgrudou mais. Como morava perto. Mas foi uma coisa dos dois, né? Foi muito intenso. E aí, era assim, eu morava aqui, atravessava a rua, era a casa dele. Aí, comecei a fazer as aulas com ele, mas algumas coisas já me incomodavam. Porque professor, muita aluna mulher, e aí eu também tinha esse negócio de ficar muito em cima. Você ciumenta? Olha, eu era mais. Pouco, né? Eu era mais. Nessa época você tinha... E eu era muito insegura. Das experiências que eu tinha vindo anteriormente, eu já ficava nessa insegurança, né? E aí, ele também queria me ver todos os dias, então a gente tava sempre junto. Só que aí começou a me incomodar certos comportamentos e tal. E aí começou a vir as mentiras. É o pior. Eu acreditava cegamente nele. Cegamente. Só que quando começou a vir mentiras, assim, mentiras absurdas, gente. Absurdas mesmo. Porque ele não tinha coragem de chegar em mim e falar que não dava mais. Então ele criava toda uma história, envolvia a família. Nossa. Pra me afastar dele. Juro, foi não muito... acredito. Foi muito... Engraçado, porque homem, eles criam... Eles têm essa Eles especialidade vivem no de mundo criar histórias. Gente, assim, Isso. eu não sei a que nível, mas eu não tenho diagnóstico, mas eu acredito que essa pessoa em específico, com certeza, tem essa doença de mentir. Porque ele consegue mentir de uma forma tão natural que Você ele acaba acredita acreditando. na mentira que ele tá contando. E aí, pra mim, foi muito doloroso. Esse relacionamento foi muito doloroso, assim, sabe? Aquele que te despedaça. Porque eu não aceitava que a gente não ia ficar junto. Porque era muito recíproco, a intensidade era igual, a vontade era igual, tinha tudo pra dar certo. Nesse fica aquele pensamento, não vai dar certo. Por que uma coisa tão pequena tá impedindo a gente de ficar junto? E aí, eu fiquei doente, eu desenvolvi uma gastrite nervosa por conta de ansiedade. Então, eu só queria ficar dentro de casa, no quarto. Eu perdi muito peso. Eu passava mal, eu chorava até vomitar. Nossa. Eu fiquei muito mal. E aí, nessa época, eu já trabalhava. Só que eu ia trabalhar a pulso. Eu ia me arrastando, mas eu ia. Enfim, eu fiquei 9 meses. Você tinha quantos anos nessa época? Acho que eu tinha uns 18 para 19 anos. Ai, também. Nova também. E aí, eu fiquei uns 9 meses, assim, 9 meses sem querer falar com ninguém. Eu peguei uma espécie de trauma. De falar com as pessoas. De homem. Não queria... só com homem mesmo. Eu não queria me relacionar. Eu tinha medo de me relacionar. Peguei um trauma de me relacionar. Porque era um relacionamento, assim, que pra mim, eu não aceitava que tinha acabado. Na minha cabeça, não tinha que ter tido um fim. E mesmo que você estava na mesma vibe, né? E eu não aceitava, mas o que aconteceu? Não deu, assim, 3 meses, ele já assumiu uma outra pessoa. Porque o antigo, você já tinha sintomas, sinais. Não deu 3 meses, Jacqueline, ele já tinha outra pessoa. Sim, e era uma pessoa que eu já estava desconfiando. Você, que homens cruéis. Então, aí eu não entendia por que o problema era ficar comigo. Comigo não ia dar certo, e com essa pessoa ele conseguiu. Eu sei como é que é isso. Então, e aí eu não aceitava. Eu não aceitava de jeito nenhum, não aceitava. E ainda mantive amizade com a mãe e tal. Ela me recebia na casa dela, enfim. Mas aí foi passando o tempo, aí 9 meses depois eu me inscrevi num vestibulinho, passei num curso e comecei a estudar. Aí trabalhando, estudando, eu falava, preciso ocupar minha mente, porque se eu ficar do jeito que eu tô, minha vida vai parar.
Eu não posso ficar doente por causa de uma pessoa. Mas, Thalita, nessa época você tinha essa necessidade de ter alguém? Sim. Tá. Isso vem de um histórico, até porque nesse ano eu comecei a fazer terapia. Porque aí eu entendi que tinha alguma coisa errada. Certo. Não era normal essa necessidade que eu tinha de estar com alguém. E aí, na terapia, eu comecei a trabalhar isso. E o que acontece? Quando eu nasci, o meu pai já não morava com a gente. Então, eu cresci sem a figura paterna presente. Então, eu tinha esse pensamento e essa sensação de abandono. Então, todo relacionamento que eu entrava, eu achava que eu ia ser abandonada. E eu realmente era abandonada. Porque eu tinha esse sentimento dentro de mim, eu carregava isso comigo, e automaticamente eu transferia isso pro relacionamento, e de alguma forma eu acabava sendo abandonada. Vamos dizer que você não foi abandonada. No primeiro, por exemplo, é que não deu certo. Você estava num mundo totalmente diferente. Mas na minha cabeça, Pra eu tinha ela sido foi, deixada. Tipo, eu tinha Mas sido porque deixada. isso veio de um trauma que é antigo dela. Então, na cabeça dela vai fazer todo É que sentido. antes da terapia a gente não entende certas coisas. Quando a gente entra na terapia, que você começa a trabalhar o autoconhecimento, enfim, e puxar coisas do seu histórico, da sua infância, lá atrás, você começa a entender que realmente faz sentido. E aí, eu não tinha uma boa relação com meu pai nessa época também. Então, tudo foi se juntando. Mas aí comecei a terapia, aí comecei a fazer um curso, trabalhava, fui ocupando minha mente e tentando me libertar daquele sentimento que eu tinha por aquela pessoa. Passou um tempo, esses 9 meses, no curso eu conheci alguém. E assim, eu não queria. Eu fui muito resistente. Eu acho que eu fiquei uns 2 meses enrolando ele, assim, porque ele queria muito e eu não queria. Eu ficava... Depois desse relacionamento que te machucou, você ficou... Não queria, não tinha ninguém, eu nem conversava com ninguém por medo. Mas aí, como eu já estava na terapia, então eu fui meio que abrindo a cabeça e fui dando uma chance, né? Aí, dei oportunidade pra essa pessoa. Foi o relacionamento que mais durou, que eu tive. Ele era mais velho. Olha ela, bem do histórico dela. Diferença, Ele era uns 4 anos. 4 anos de diferença. Mas você também tava na fase já de adulto, não tava aquela adolescente adulta? Sim, e aí já vinham as responsabilidades, os boletos, então... Mas, gente, só recapitulando um pouco, nesses intervalos eu também tive minhas saídas, minhas... Convivia, tipo, eu vivi muito vida de solteira também. Eu sabia aproveitar, eu curtia bastante. Eu não ficava me prendendo dentro de casa, me privando, não. Eu gostava de sair, gostava de curtir. Enfim, isso eu não tinha problema. Não se envolver, né? Nesse tempo, uma dúvida. Nesse tempo que você ficou, depois desse relacionamento que te machucou muito, você também saiu? Ou você ficava mais em casa? Então... Nesse período eu fiquei meio que mais fechada. Eu até tentava sair, mas a minha cabeça não tava ali no lugar. Tipo, foi de longe, gente, o relacionamento que mais me feriu. Muito. Então eu fui dar oportunidade pra essa outra pessoa. Eu falei, eu acho que agora vai. Agora eu tô pronta, enfim. Tô no meu momento. Só o que acontecia? Aí começou com essa história de vamos ficar. Estamos ficando e tal. Éramos da mesma sala no curso. Então, a gente se via todos os dias. Outro problema. Porque a gente estudava no mesmo lugar, na mesma sala. Então, a gente se via todos os dias. Ainda final de semana tava junto. E esse negócio de muita convivência. Um casamento, né? Na semana eu dormia na casa dele na semana. E, enfim... E aí, isso a gente não tinha falado, agora a gente tá namorando. Não, ficando. Ficamos 1 ano assim. Nossa. Só que nesse período de 1 ano, teve, bem no início, eu tive um retiro da igreja. Eu falei, vou pra um retiro da igreja, que eu gosto e tal. Íamos ficar 3 dias num sítio, então não podia celular, não podia nada. Aí ele falou assim, tudo bem. Aí, até então a gente tava bem, tava tranquilo, tava tudo certo, de boa. Um final de semana antes eu tava com ele, aí fui pro retiro. Fui conversando com ele no celular. Quando eu voltei, que eu liguei a internet, peguei o celular de novo e tinha postado foto com outra. Oxe. Aí eu falei, mas não tava tudo bem? Mas como assim? Então ele já estava com essa pessoa, né? Aí o que aconteceu? Aí eu falei, quero Ariana, saber como sou, vou tirar satisfação. Com certeza. Cheguei lá e falei pra ele, o que é isso aqui? Aí ele falou assim, amiga. De novo a história da amiga. Não que ele não deva ter, tá, gente? Tem que ter. Aí eu falei assim, não, fala a verdade pra mim. Aqui ela tá na sua casa.
Aí ele falou assim, não, mas é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo. Ela falou assim, é o seguinte, vamos deixar as coisas mais certinhas aqui. Eu quero ficar só com você. Você quer ficar só comigo? Aí ele falou assim, quero. Aí eu falei, então, se for pra ficar só comigo, as coisas vão ser diferentes. Não dá pra você estar comigo e tá tirando foto com outro e postando na sua rede social. Sua Aí- não tinha. Não, na verdade tinha, mas era aquela coisa mais escondida. Tipo, foto da mão, amiga. foto do copo, foto Noite do... romântica, um copinho, entendeu? uma A taça. sua só você e ele não. E a gente já tinha viajado junto e tudo, então... Ó, Ah, então era... Aí eu falei assim pra ele, você quer ficar só comigo? Quero. Então, beleza. Então, a partir de hoje, só eu e você. Se não, se você falar pra mim que você vai ficar comigo e continuar trazendo gente pra cá, eu não venho mais aqui. Aí ele falou, não, só você. Aí, beleza. Nesse período, a gente ficou 1 ano assim, sem assumir relacionamento nem nada. Mas porque os dois não queriam, era... Na verdade, eu queria, mas Ele como não. eu já tinha tido essa conversa de falar, estamos ficando só eu e você, na minha cabeça já era um namoro. sim. Na minha cabeça já É, era. porque a aliança, ela não faz muita diferença, porque A as partir do pessoas momento que você traem tá com ficando só ela com não, a né? pessoa, Fazia já é um tudo namoro, né? junto, saía junto, estudava junto, todo mundo já sabia que a gente tava junto, Mesmo no assim, curso. com os amigos. Os amigos dele, minhas amigas, na minha casa, todo mundo já sabia que a gente tava junto. Então, pra mim, tava tudo certo. Não tinha esse negócio de expor em rede social o relacionamento, mas ele sempre tava postando alguma coisa quando a gente saía, então, beleza. Mas postava com você? Postava, tirava foto nossa, postava, Ai, de enfim. boa. Aí, quando fez 1 ano, a gente gostava muito de noite. Pode falar? Não, pode falar o nome de restaurante, né? A gente gostava muito de ir num restaurante muito famoso. É. E aí, esse dia foi legal, gente. Foi uma experiência nova pra mim também, foi muito especial. A gente tava no restaurante jantando, eu não esperava. E ele não era muito romântico. Capricorniano, mais fechado e tal. Mas na dele. Aí a gente tava jantando, aí ele falou assim, aí tinha acabado de comer e tal, ele falou assim, putz, eu falei, que foi? Aí ele, eu acho que esqueci minha carteira. E colocar a mão no bolso, eu falei assim, você tá me zoando? Aí ele falou assim, não, eu juro, eu esqueci minha carteira, e falando muito sério. Eu falei, mano, e agora? Tipo, eu acho que eu nem tinha cartão de crédito na época. Não sei nem o que fazer. Eu sou salariada. Não, e assalariada, ganhava pouco. Aí já fiquei desesperada. Ele, não, é sério. Aí colocou a mão no bolso, assim, na hora que ele tirou a caixinha da aliança. Ah, que fofo. Aí ele me pediu namoro, oficialmente. 1 ano, cara. 1 ano. Uma decisão. Depois 1 ano, aí deu a aliança, aí me deu 3 meses. 3 meses ela O separou. problema da Thalita é a aliança, cara. Eu acho. É assinar papéis, é aliança. Eu acho já que era. E aí a gente teve uma briga lá por algum motivo, não lembro o que, mas ele pegava muito no meu pé, em sentido, eu não sei se eles tinham algumas inseguranças com ele, transferir isso pra mim, mas tinham motivos muito banais, assim, que a gente brigava muito, por questão de ciúme também. A gente acabou tendo uma briga e terminou. Só sei que assim, em resumo, tá, gente? Nesse relacionamento eu fiquei uns 4 anos com essa pessoa. Terminando e voltando, terminando e voltando, terminando e voltando, mas depois. Calma aí, agora, se for 4 Isso anos pra ele te dar uma aliança pra você terminar em 3 meses. Usando a aliança, a gente ficou 3 meses, mas junto a gente ficou um bom tempo. Nossa. Depois da briga, tipo assim, depois da briga. A gente não ficava 1 mês separado. Ficava 1 mês, 2 meses, aí ou ele me procurava, ou eu procurava ele. E aí ficava nessa. Só que nesse término, o que aconteceu? Eu não satisfeita com o que eu tinha passado. Depois de 1 ano, a gente terminou nessa briga. Eu fui atrás de quem? Do professor de jiu-jitsu. Eu acho que o professor de jiu-jitsu tinha Sim. alguma coisa ali que Eu não, acho que não tinha terminado. Não tinha Na minha terminado. cabeça tava mal resolvido. Tinha alguma coisa pra finalizar. Na minha Aí cabeça você foi tava- atrás. Fui atrás. Aí, como tinha terminado com outro, falei, não vamos voltar. Aí, beleza, fui atrás dele. E tive uma recaída. E aí, tipo, voltou todo aquele sentimento de novo, aquele negócio, tudo que eu tinha sentido aquela primeira vez voltou. Só que ele ainda tava enrolado com aquela menina que ele assumiu, tipo, Da meses primeira- depois que a gente terminou. Nossa, muito tempo, né? Enfim. E aí, sei que a gente ficou nessa. A gente saiu umas 2, 3 vezes. E aí ele falou que essa menina tava grávida dele. Aí eu falei assim, então não tem por que a gente seguir com isso. Como é que eu vou seguir com você tendo um filho com uma outra pessoa? Enfim, aí eu fiquei super chateada, me decepcionei mais uma vez, porque não ia dar certo com ele, de novo.
No fim, descobrimos que a pessoa não estava grávida. Ela tava fingindo? Eu não sei se ela ou se ele, né? Porque ele já tinha histórico de mentiras. Sim, não sabe quem mentiu. Eu acho que foi ele. Eu também acho. Entendeu? Porque ele não queria, tipo, ele queria estar, O cara mas já ele vem não do queria uma histórico. coisa séria. E não queria abrir mão dela Ele também. queria estar no momento com uma e com outra e viver na vida dele. Aí nessa acabei voltando pro meu relacionamento anterior. Eu, muito sincera, abri pra ele o que tinha acontecido. Ele ficou super chateado, mas enfim. E aí eu descobri que ele realmente gostava muito de mim, porque ele me falou várias coisas naquele momento e tal. Enfim. Aí a gente seguiu. Só que era um relacionamento também que eu me perdi um pouco, sabe? Eu me perdi de mim. Eu tenho esse pequeno defeito também. Acredito que hoje eu não tenha mais. Mas assim, quando eu entro numa relação, ou quando eu entrava numa relação, eu esquecia de mim e me dedicava pra pessoa. Era o tempo todo querendo agradar. Eu tenho muito isso comigo, seja relacionamento, seja amizade, família, enfim. Você vive a pessoa, né? Isso, eu quero dar o meu melhor. Então, eu quero que a pessoa esteja confortável perto de mim, que aquele... Porque uma das minhas linguagens do amor é tempo de qualidade. Então, pra mim, a presença conta mais. E aí, eu ficava naquela tentando agradar, mas parecia que tudo que eu fazia nada era suficiente. E aquilo começou a me fazer me sentir mal. Sim. Porque eu não podia fazer planos com ele, eu não podia... Na cabeça dele, ele falava, a gente não tá namorando. A gente tava vivendo tudo que a gente vivia num relacionamento, mas a gente não tava namorando. Pra ele, a gente namorou só aquele período. E aí, depois que terminou, a gente voltava a ficar. Voltou ao começo, tá casando. Como se eu não tinha mais o rótulo de namorada dele. Ia se conhecer. Isso. Então, ele poderia fazer o que ele quisesse, eu poderia fazer o que eu quisesse. Mas, assim, se eu fizesse, era o fim do mundo. Era uma cobrança absurda. E aí foi... porque eu acho que o nosso lado é muito mais exigido do que o dos homens. Sim. Pesa muito mais se a gente fizer alguma coisa do que pra eles. E aí, eu não conseguia esconder. Eu também tinha essa característica, tipo, além de ser muito fiel, eu não conseguia esconder se eu tinha feito alguma coisa no tempo que eu não tava mais com aquela pessoa. Enfim, aí eu fui empurrando com a barriga, sabe? Eu não tava bem, não tava feliz. Ele não tava bem, ele não tava feliz, mas a gente seguia, eu acho que por comodismo, sabe? Brigava, terminava, ficava um tempo longe, aí eu ficava com outras pessoas, ele ficava com outras pessoas, e depois voltava, e isso gera um desgaste enorme. E eu também já tinha uma outra perspectiva de vida, tipo, eu já tinha conseguido um emprego melhor, eu já tinha terminado a escola, eu já tinha pegado certificado de cursos, então eu já tava me desenvolvendo, tava num patamar um pouco mais acima, e ele já não tava tão assim, tipo... O seu acadêmico já tava... Isso, ele já tinha mais o foco de fazer algo pra ele, ele queria ser autônomo, ele não queria ter um emprego registrado. Então, foi tendo aquela incompatibilidade de planos. A gente já não tinha mais os mesmos planos, não era uma coisa que dava pra seguir os dois no mesmo caminho. E aí, chegou num ponto que eu falei, cara, eu não tô feliz assim, não tá rolando. Só que nesse período, eu me planejei pra sair da casa da minha mãe. E decidi que eu ia morar sozinha. Sempre quis ter essa experiência. E aí eu comecei a me planejar, as coisas foram acontecendo, foi dando certo. E aí consegui um cantinho pra mim. E aí me mudei e fui montando minha casa do zero. E nesse período todo eu ainda estava com ele, né? Ele me ajudou muito, a mãe dele me ajudou muito em muitas coisas. Mas sem viver um relacionamento. Não tinha um relacionamento. Ficando. Era. Só ficando. Só ficando. Só que isso já me incomodava, sabe? E aí chegou num ponto que eu falei assim pra ele, eu não tô feliz assim, eu acho que eu não consigo mais enxergar um futuro em que exista a gente, então acho melhor acabar por aqui e tal. E aí foi no momento que eu coloquei um ponto final. Acabou, cada um foi pro seu lado, e nesse meio tempo eu comecei a me voltar mais pra igreja. Porque eu falei pra vocês que eu cresci em berço evangélico e tal, mas assim, dos meus 0 até os 20 e poucos anos, eu não tinha ainda vivido uma experiência. Eu ia porque minha mãe me levava, porque era a crença que eu aprendi a acreditar desde criança e tal, mas eu não tinha vivido ainda uma experiência minha com Deus. E aí eu comecei a me voltar mais, falei, senti a falta, né? Falei, vou voltar pra igreja, quero fazer as coisas diferentes e tal. E aí voltei. Comecei a frequentar uma outra igreja que minha mãe tava indo, comecei a gostar e tal. E aí começou a nascer no meu coração uma vontade de me batizar, porque eu não era batizada.
E assim, pra quem conhece o cristianismo, sabe que o batismo é algo muito sério. Quando você opta por se batizar, você tá ali colocando que você vai matar aquela vida que você Sim, tinha vai antes e seguir você vai outra. fazer as coisas diferentes agora. Então, Tem que estar bem tava certo. muito claro na minha cabeça que era isso que eu queria. E eu não tinha plano nenhum de me relacionar com ninguém. Porque eu sei que todas as vezes que eu me relacionava com alguém, era muito mais fácil a pessoa me arrastar, me levar pra vida que ela me levava do que eu. Porque você se doa demais. Exato. Então eu já tinha na minha cabeça que eu não queria me relacionar. E aí tá, aí me batizei tudo certinho. E nessa, tava na igreja. Aí um dos meninos lá do grupo de louvor me adicionou. Eita! E assim, nessa igreja que a gente frequenta, tem um seguinte, eles funcionam do seguinte método. Homem cuida de homem, mulher cuida de mulher. Então assim, tudo que eu precisasse, eu chegava pra ela e falava com ela, que ela ia me orientar e tal. Eles não gostavam muito não gostam de misturar muito isso de homem ter que tratar alguma coisa com uma Sexo mulher. oposto, né? Isso. E aí, beleza, aí ele me adicionou. Quando eu aceitei, ele mandou uma mensagem falando que eu era muito bem-vinda, estava feliz pelo meu batismo, que se precisasse de alguma coisa, poderia contar com ele, com a família dele. Achei legal da parte dele e tal. Atencioso, né? Respondi a mensagem e aí começamos a conversar. Mais novo. Tem, né? Uma grade legal, né? Vai e volta, né? Tem que tentar. É. Tem que estar em todos os Um veio, turnos. né? Gente, entendeu? Aí começamos a conversar. Conversando, trocando ideia e tal. E aí, no dia seguinte, era o meu aniversário. E eu falei assim, quer saber? Tô fazendo nada, né? Falei pra eles, quer sair comigo amanhã e tal, meu aniversário? Aí ele falou assim, mas é seu aniversário, você não tem festa, nada, sei lá, você não tem uma programação. Eu falei, minha programação é chamando você pra sair, você quer sair comigo? Nossa, Bem, objetiva. Toma. E nessa, o meu esse ex aí, que eu tinha colocado um ponto final, me mandando mensagem, querendo sair comigo. Eu falei, não. Pra mim já tinha... Não quero. encerrou. Aí, beleza. Aí, falei assim pra ele, vamos sair? Ele, vamos. Aí, beleza, fomos no shopping, assistimos um filme, foi bem legal, conversamos e tal. Tipo, era uma coisa diferente de tudo que eu já tinha vivido. Não tinha aquele frio na barriga, aquela paixão, mas... Era calmo, né? E era alguém que tava na mesma vibe que eu. Pela primeira vez, era alguém da igreja. Eu nunca tinha me relacionado com alguém da igreja. Então, Por isso você achou que ia ser mais tranquilo. Isso, então fui deixando as coisas fluírem e tal. E aí conheci a família dele, ele conheceu minha família, a família dele me acolheu muito, sabe? De uma forma, assim, extraordinária. A mãe dele é uma pessoa que eu amo de paixão. E aí começamos a conversar e tal, e na igreja é assim, não que seja um padrão, mas de costume você conversar com a família e tal, conversar com os líderes, né, da igreja, falar que vocês estão pensando em um relacionamento mais sério e tal, então deixar isso aberto para eles também, porque tem uma parte da igreja que cuida de casais, seja... Vocês têm um período também, né, pra casar. Não pode ter um namoro muito longo. Não é o certo, também não é imposto, tipo, você vai namorar tanto tempo, não, eles não impõem isso, mas assim, o ideal é que não fique muito tempo namorando. Prolongue ali. E sim, já casar. Isso. Aí eu tava morando sozinha ainda na época, e com ele foi tudo diferente. Tanto que quando a gente voltou, essa volta do shopping, eu falei assim pra ele, você não vai subir na minha casa. Eu não quero que você entre na minha casa, eu moro sozinha, então as coisas vão ser diferentes agora, quero que seja diferente que você, vai ser diferente. Ele concordou, tudo certo. E minha mãe sempre me falou muito que você consegue analisar um homem pela forma que ele trata a mãe. E eu gostava muito do jeito que ele tratava a mãe dele, né? Eu admirava muito o jeito que ele tratava a mãe dele. Então, dentro do meu coração foi criando uma expectativa, fui idealizando coisas de que talvez ali tinha sido o momento de que, pronto, agora chegou a hora de... Eu encontrei alguém que vai seguir os mesmos princípios que eu, que vai ser diferente de tudo que eu já vi. Chegou o meu momento, né? E aí, beleza, a gente foi levando isso e de uma forma que eu fui me envolvendo tanto que quando eu vi, eu já tava saindo da minha casa, vendendo as minhas coisas pra pagar um casamento que a gente ia se casar no período de 1 ano. Oxi! Sim. Calma. Já fizeram Eu todo já- um plano.
Sim. Casou nesse Em tempo. 4 meses que a gente Isso que eu tava ia perguntar. junto, em 4 meses que a gente tava junto, a gente já tava na programação toda de casamento. 4 meses. E aí as coisas foram acontecendo, eu não fui inocente, me empurraram, colocaram arma na minha cabeça e me obrigaram. Não, ninguém me obrigou a nada, tá, gente? Eu fiz porque eu quis. Eu tava ciente do que tava acontecendo. Só que assim, foi acontecendo muito rápido. Isso é fato. As coisas foram acontecendo muito rápido, mas ao mesmo tempo eu tava vivendo uma experiência com Deus também que eu nunca tinha vivido na minha vida. De ter uma intimidade, uma proximidade, de estar gostando daquilo, de ter cargos na igreja, de estar vivendo aquilo intensamente. Eu não consigo viver nada pela metade. Se eu estou em alguma coisa, eu tô 100%. E aí eu tava 100% focada ali, tinha alguém do meu lado que também tinha os mesmos princípios que eu, só que no namoro eu já tinha dado alguns sinais de algumas coisas que eu ignorei. Porque eu acreditava que quando casasse, Ia melhorar. Ia melhorar. aí que mora o perigo, pessoal. Porque se você acredita muito na sua cabeça, você idealiza que no namoro tem coisas que você tá vendo que não vai consertar, mas você acredita que se você casar vai consertar, é uma Sai grande fora. ilusão. É uma ilusão, porque tem coisas que é da pessoa, não adianta. Tinha a questão de ser mais novo. A imaturidade, É ela muita existe coisa. 4 diferente, anos, mas a 4 nossa anos. criação era totalmente diferente. 4 anos pra homem, eu acho que tem uma diferença muito grande. E eu acho Homem é que um pouco criação imaturo. influencia muito. Criação influencia muito. Tem homens que já são impulsionados a ter grandes responsabilidades muito cedo, e tem homens que não. Que estão ali de boa e tal, da família tá dando um suporte, não falo que isso é errado, mas demora um pouco pra amadurecer. Eu acredito que seja isso. Enfim, e É muito da aí, pessoa, né? no ano do meu casamento, aconteceu a pandemia. Eu acho que isso já foi um grande sinal. Ah, pandemia. Eu acho que a pandemia, ela juntou e separou muita gente. Porque todos os sinais estavam ali, eu não queria ver, mas no casamento, assim, no ano do casamento, aconteceu a pandemia. E aí, uma das coisas que me desanimaram muito, porque assim, a gente já tinha todo um plano traçado de quantidade de convidados, de local, tudo. Tava tudo certo. E a pandemia acabou com tudo. Tipo, a gente teve que mudar todos os planos. Aí todo mundo fala, por que você não adia? Por que você não muda a data? Por que você... Gente, mas eu sou ariana, não dá. Gosta de viver É que eu já tinha na minha cabeça que era aquilo. E outra, eu tinha escolhido o mês, porque pra mim tinha um significado, a estação do ano, tudo. Então, a pandemia ter tirado tudo isso de mim me desanimou muito. E aí o que aconteceu? Eu comecei a desenvolver crise de ansiedade, coisas que eu já tinha tratado lá atrás Anteriormente. começaram a voltar. Eu desenvolvi compulsão alimentar. Então, eu fiquei muito acima do peso, eu já não tava mais feliz com a minha aparência. E aí, no dia do casamento, a maquiagem que eu queria não ficou do jeito que eu queria, o cabelo não ficou do jeito que eu queria, o vestido não ficou do jeito que eu queria, as fotos não saíram do jeito que eu queria. Tipo assim, parecia que tudo que tava acontecendo ali Vários sinais. não tava Tem um monte de funcionando. sinal. Eu não tava feliz, porque era pra ser um dia mágico, era pra ser um dia especial. Eu sei que o dia do casamento, todo mundo fala, ai, você vai ficar nervosa, você vai ficar ansiosa, mas assim, mesmo é uma ansiedade boa, não tem que ser uma ansiedade ruim. E pra mim tava sendo uma ansiedade ruim. Enfim, casei tudo, casei no religioso, casei no civil e tal, no mesmo dia. Aí fomos pra lua de mel, nossa casa, construímos uma casa do zero. Assim, Nossa. Deus preparou tudo. A gente conseguiu, graças a Deus, a gente conseguiu construir a nossa casa, conseguimos pagar o casamento e ainda fizemos uma viagem. Mas assim, na viagem já tiveram muitos desconfortos, eu já não tava vivendo aquilo ali. Parecia que tinha criado um bloqueio dentro de mim. E aí, quando a gente voltou da viagem, eu falei, meu Deus, tirei isso do meu coração. Eu decidi casar, ninguém casa pra separar. Eu não casei pra me separar. Então eu não quero isso pra minha vida. Então eu comecei a tentar fazer com que as coisas fossem diferentes. Eu conversava muito com ele. Mas era atitude dele ou era coisa da sua cabeça mesmo? Então, muitas coisas nele me incomodavam. Nossa, começou a incomodar depois do casamento. É porque ela não tinha essa vivência, porque ela meio Com que ele. separou as coisas para casamento, né? Entendeu? E aí, quando foi, tipo, entramos na nossa casa e falou, agora vai. E aí, quando a gente entrou na casa Não e foi. começou a conviver... Não foi. Não foi.
Então eu conversava muito com a família dele, conversava muito com os meus líderes, pedia muita ajuda, falava, mas assim, primeiro com ele, porque assim, quando você casa, é você e a pessoa. Sim. Se você e a pessoa ali não tá resolvendo, aí sim você precisa buscar uma ajuda externa. Mas eu sempre tentei resolver com ele. Sempre. E quando eu vi que não tava resolvendo com ele, aí eu comecei a buscar suporte na família, enfim. Eram comportamentos muito imaturos. Mas assim, muito, de querer chamar atenção na frente das pessoas e tal. Coisas que me incomodavam mesmo. Nossa. Que eu não queria pra mim. E a minha família ficava desconfortável, a família dele ficava desconfortável, só que ele não enxergava aquilo. E quando eu conversava com ele, eu e ele falava, beleza, vou melhorar. Passava uma semana, acontecia de novo. Machista, tipo, no sentido... Sim, era muito, e assim, era muito controle. Eu sou uma pessoa muito livre, mas quando eu estou num relacionamento, eu sei o que eu devo me privar, o que eu devo fazer e deixar de fazer. Mas era muito controle, excessivo, tipo assim, de querer me levar e buscar em todo lugar que eu tivesse, mandar mensagem e tal. E assim, uma coisa é eu ter cuidado com você e me preocupar que você saiu, eu preciso te buscar a tal horário. Outra coisa é eu fazer questão pra saber com quem você tava naquele lugar. Se é realmente as pessoas que você me falou. Ou seja, não tinha confiança. Se não tem confiança... Não tem relacionamento. Não tem relacionamento. Ai, gente, eu sei que eu fui estendendo isso por muito tempo, porque tinha toda a questão da igreja. Cara, tinha esse tempo, assim, tipo, é isso que eu ia te falar. O pessoal da igreja falava o quê pra você? Olha, graças a Deus eu tinha uns líderes que eles têm uma cabeça muito aberta. Meus líderes, eles são psicanalistas. Eles têm um consultório deles, então assim, a minha pastora, eu conversava com ela, falava, tá acontecendo isso. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como conduzir. Eu quero ser uma mulher sábia, mas assim, tem coisas que não tá fluindo. E ela me deu muito suporte. Em nenhum momento ela falou assim, abandona seu casamento. Nunca. Eles nunca me influenciaram a abandonar meu relacionamento, nunca. Porque casou é pro resto da vida. Sim. Só que assim, eu acredito que Deus não quer te ver infeliz. Sim. Entendeu? E aí eu conversava muito com eles, pedia pro meu pastor dar suporte pra ele e ela me dava suporte, seguindo o que eles tinham de mulher cuida de mulher, homem cuida de homem. E nesse tempo, tipo assim, você falou com seus pastores. E ele falava? Ele não conseguia se abrir. Ele falava, eu não consigo me abrir. Mas às vezes eu acho que ele não achava que estava errado, né? Que mas ele estava normal. Conversava que muito com ele. Mas no caso dele, se ele achasse que estava errado, ele teria ouvido ela. Então ele não achava. Pra ele era normal. Isso, e sabe qual era o pensamento dele? Porque uma vez eu cheguei a perguntar pra ele, eu falei assim, você acha que porque nós nos casamos eu não tenho coragem de sair de casa? Ele falou assim, acho. Nossa. Eu falei, então você não me conhece. E ele não gostava quando eu falava que ele não me conhecia. Mas ele realmente não me conhecia. Porque aquela versão que eu tava vendo ali não era eu. Era você. Não era eu. Enfim. É aquilo que você falou, né? Tipo, você se encaixa na vida da pessoa e quer fazer por ela. Então, Isso. você não vai olhar pra você. Ele vinha de uma criação totalmente diferente da minha. Eu gosto muito de me impor. Sabe? Quando eu tô desconfortável, eu falo, enfim. Ele não tava acostumado com isso. Aí passou, só sei que eu fui arrastando isso durante 1 ano e meio. E muitas conversas, enfim. E chegou num ponto de eu tipo, chegar, passar uma noite fora de casa. Falei, eu vou dormir na casa da minha mãe, porque tá insustentável. Eu sei que isso não é o certo, não deve chegar nesse ponto, não ter que envolver a família. Mas eu já não tava aguentando mais. Quem olhava pra mim sabia que eu tava infeliz. E aí, um belo dia... E dá pra ver na expressão, né? Porque, tipo assim, você é muito alegre, aí a pessoa vai ficar pra baixo. Quando... Meu brilho sumiu, total. Some. Total. Quem conhece a gente sabe, na hora. Nossa, sumiu, total. E ninguém te falava. Eu me afastei de todo mundo, né? Me afastei de todo mundo, e assim... Até da gente. Um conselho. Queria falar não, hein? Joguei. Um conselho, quando mãe fala... A minha mãe, ela tem uma seguinte frase, quando eu tô pra entrar numa grande merda, ela fala assim pra mim, você tem certeza? Mas ela falou assim, todos. Então ela já sabia. Todos. Então escute da próxima. Nossa. Ela falou assim, você tem certeza? Você acha que não dá muito rápido? A minha mãe, ela é meu red flag ali. Sim. E eu não escutei. E aí eu fui, quebrei a cara, só que assim, quando eu falei pra ele que eu não queria mais, ele não botou fé. Eu falei, eu tô falando muito sério. Eu não quero mais, pra mim acabou. Eu tentei tudo que eu podia. Todas as formas, e eu realmente tentei. Mas porque ele não tinha aquilo com ele, né? Tipo, é igual você falou.
Você vê que eu não tenho coragem de sair de casa? Realmente você teve coragem de sair de Eu casa. tive Mas coragem. o problema da relação é que as pessoas acham que o erro só tá em uma pessoa. O erro tá nos dois. Tem que resolver os dois. Eu Se os aprendi dois que quiser. quando você vai discutir uma relação, você não tem que ficar assim, ó, você, Isso. apontando do outro. Fala, eu estou desconfortável, eu não gosto, eu não tô me sentindo bem. E começa a falar o que te incomoda. A pessoa também, né? Entendeu? Porque aí você vai estar dando abertura pro outro falar o que incomoda Mas a pior ele parte também. é você tá falando pra pessoa e ele, tipo, não, vou melhorar. E não apontar nada pra você. Tipo, vou melhorar no quê? O caso Igual você dele falou, é é de que- dois. e no caso dele é que ele não achava que tava errado. E Nenhum momento. É uma troca, gente. É. Tudo na vida é uma troca. Tem que ser uma via de mão dupla. Sim. Não dá pra eu me entregar 80% numa relação e a pessoa 20% e tá tudo certo. Não dá. Enfim, não foi de tudo ruim, sabe? Teve muitas coisas boas que aconteceram e tal. Mas, assim, na minha cabeça também chegou no ponto de eu não estar conseguindo enxergar um futuro pra aquela situação. E aí eu falei, eu não quero mais. No mesmo dia que eu falei que eu não queria, no dia seguinte eu saí de casa, tipo, saí com roupa do corpo, fiz uma bolsa, levei as coisas pra casa da minha mãe. Aí cheguei pra ela e falei, mãe, meu casamento acabou. E eu esperava uma reação totalmente diferente dela. Mas ela foi totalmente compreensiva. Ela falou, eu já imaginava que isso fosse acontecer. A mãe Que sente, né? Ela falou, É eu falei assim, tudo que eu preciso agora é do seu apoio. Só preciso de acolhimento e aí daqui pra frente as coisas eu vou resolver. Ela falou assim, você tem meu apoio, você pode ficar aqui o tempo que você precisar. Enfim. E aí ele não aceitou muito bem. Foi um processo muito longo. Isso deu conseguir ir lá buscar minhas coisas e entrar com o processo de divórcio. Ele falou muita coisa que não aconteceu para as outras pessoas porque ele não aceitava a forma que acabou. Então, para justificar, ele queria me colocar como a vilã da história. Então, ele inventou coisas sobre mim que não aconteceram. Coisas que eu teria feito e eu não fiz. E, enfim, aí muita gente, eu acho que acreditou no que ele falou, gente da família dele e tal, mas na igreja, assim, eu não senti tanto impacto, tá? Pelo menos da minha parte, eu falei, eu não vou deixar de frequentar, porque aqui eu tive muito suporte dos meus líderes, e eu não vou abandonar algo que eu acredito, que eu gosto, que eu me sinto bem frequentando por causa dessa situação. Eu acho que é isso que muitas igrejas erram. Quando acontece alguma coisa assim, do tipo um divórcio, você deixar a pessoa de lado. E você acaba perdendo aquela pessoa. É um momento pra ele acolher, né? Entendeu? Então, eu me senti muito bem, muito acolhida. Eu não ia sair dali. Não tinha problema com a família dele. Não ia deixar de falar com eles. Então, pra mim, tava tudo certo. Na minha cabeça, tava tudo resolvido porque ele sabia o motivo. Ele sabia o porquê tinha acontecido. Então, não tinha por que ter nenhuma intriga, nenhuma desavença, nem nada. Enfim, e aí resolvemos todo o processo de divórcio e tal. Nesse meio tempo, eu saí da empresa que eu tava já um bom tempo. Então, parecia que era um processo de ciclo se encerrando na minha vida. Ciclos de vários sentidos, Várias assim, áreas, se encerrando. Então, eu sentia uma vibe muito boa de recomeço. Tipo, eu falava, não, agora vai acontecer uma coisa diferente na minha vida, vai vir um ciclo novo, eu vou fazer as coisas diferentes, eu tô com outra cabeça, eu tô com outro pensamento, vai dar tudo certo. Aí, beleza. Ele demorou pra aceitar, mas eu sempre respeitei muito ele. Tanto que nesse término de relacionamento, eu não ficava expondo nada em rede social, nada. Não que eu estivesse fazendo alguma coisa, mas mesmo que eu tivesse, porque até então a gente já não tava mais junto, já tinha se divorciado, não tinha por que eu ficar me privando. E mesmo que o término não foi porque você gostava de alguém, é porque não tava dando. não tava mais indo, né? Então eu respeitei muito, sabe? Eu fiquei muito na minha, não ficava expondo nem nada. Enfim, até na minha cabeça a gente podia até ter uma amizade. Pra mim, se ele quisesse ter uma amizade, eu continuaria com a amizade porque não tinha problema. Não tinha acontecido nada grave pra gente se separar. Enfim. E aí, tava na casa da minha mãe ainda, mas já com planos de conquistar algo meu, acho que não deu nem um mês que eu saí dessa empresa, eu já recebi propostas de outros lugares, eu nem cheguei a procurar nada. Vieram atrás de mim, então isso foi muito bom pra mim, eu tava numa expectativa muito boa. Aí, 4 meses depois, Olha, lá vem outro. Next. o professor de jiu-jitsu voltou depois de 8 anos. Eu acho que ela não conseguiu fechar o ciclo de novo. Não, mas Tinha dessa algo que tava vez, errado lá, dessa de vez, novo. gente, não vou Tinha até beber água agora aqui. Dessa Bebe vez. água, Eu bebe jurava água. que era outra pessoa, cara. Eu também.
Não, por isso quando eu falei pra vocês, um é bom. Não, dois é pouco, um é bom, como é? Um é- Um é bom, dois é é pouco, 3 é demais. Na terceira vez, Na verdade, eu acho que não deveria nem ter a segunda, né? Na minha opinião Não é? plena. Você tem opinião, né? Não, Você passou por isso não, também? a segunda não vale a pena. não valeu. Não E vale. eu não sei por que eu quis insistir numa terceira. Mas o que acontece? Puxando todo esse histórico do que eu vivi, em relação a sentimento. Eu, Thalita, eu não tinha vivido nada parecido do que eu vivi com ele. Mas eu falo por mim, do que eu sentia. Tipo, aquele frio na barriga, aquela sensação toda, era algo gostoso de sentir. Mas é aquela mesma história que dizem que na sua vida você tem 3 amores, né? E um deles é aquele que te leva muito alto, mas que quando a queda vem, também é muito forte. É que as duas não deu certo, não. Você tinha que tentar a terceira pra ver se cai mesmo. Tá bem, entendeu? Eu teimosa, falei, não, quero a terceira vez. Enfim, e aí essa última experiência, que foi minha última experiência, nós voltamos a nos falar, achei ele na rede social, voltamos a nos falar, e aí aquele negócio, quero te ver, vamos se ver, não sei o quê. E parecia a mesma coisa de anos atrás, mas na minha cabeça, 8 anos depois, não era possível que ele não tinha mudado. Não era possível que ele não tinha amadurecido, não era possível que ele tinha abandonado aquele estereótipo de mentiras, enfim. Ele também já tinha se casado, chegou a casar, separou. Teve filhos? Não. Eu ia perguntar isso agora. Não teve. Então, na minha cabeça, eu falei, não, ele deve ter mudado, né, nesse sentido e tal, mas eu dentro de mim, eu queria saber. Mas você queria que tivesse mudado. Dentro de você, eu queria pra ela, nada acabou. Pra mim não tinha acabado. Entendeu? Tipo, na minha cabeça, eu não tinha que ter vivido nada do que eu via. Eu deveria ter vivido tudo isso com ele. Tipo, eu não tinha que ter saído dele. Ela tinha que finalizar. Tinha que ter um rompimento completo. Gente, em resumo, nós nos vimos. Na mesma semana, ele perdeu a mãe dele, de uma forma muito trágica. E ali eu me vi como o suporte dele, tipo, base. Conectou mais, né? Foi uma coisa que aproximou muito a gente. Então eu falei, agora eu preciso estar aqui pra ele. Independente de tudo, ele perdeu a mãe dele. Tipo, ele tá numa fase de luto. Eu acho que qualquer perda de qualquer pessoa que você perde dói muito. Mas uma mãe, eu não passei por isso, nem quero passar tão cedo, mas eu não sei como eu ficaria se fosse comigo. Então eu fiz por ele o que eu gostaria que fizessem por mim se tivesse acontecido comigo. E aí eu fui total suporte, apoio pra tudo. Eu abandonei a minha vida pra viver aquele momento ali com ele. Não me arrependo. Se eu tivesse que fazer de novo, faria de novo. Mas assim, os sinais existem, gente. Independente da situação. Por mais triste que seja a situação, por mais trágica que seja a situação, não se esqueça de você. A prioridade sempre tem que ser você. Que a partir do momento que você deixa de se priorizar pra priorizar o outro, não vai dar certo, não vai funcionar. E enfim, aí eu mergulhei de cabeça de novo. Mais uma vez, só que agora eu tinha total segurança da parte dele. Eu falei, não vai ter nada que vai impedir da gente ficar só junto dessa vez. A primeira vez teve coisas que ele criou, a segunda vez teve a menina, dessa vez não tinha nada que impedisse a gente ficar junto. Pelo contrário, o que aconteceu com a mãe dele nos uniu ainda mais. E eu tenho certeza que se ela tivesse aqui hoje, ela era uma pessoa que eu tinha muito carinho por ela, sabe? Tanto que ele comentou comigo que quando a gente tava se falando, ele chegou a falar assim pra ela, mãe, eu voltei a falar com a Thalita. E aí ela falou assim, você tem certeza? Porque você magoou muito essa menina no passado. Caramba. E ela sabe porque depois que a gente terminou, eu tinha mantido um contato com ela. Enfim, e aí fomos morar juntos e construímos as coisas juntos, do zero e tal. Só que como ele tava em fase de transição, de adaptação, de filtrar tudo aquilo que tava acontecendo, então eu fui suporte de tudo, inclusive financeiro. Então toda aquela reserva que eu tinha, dos meus planos, enfim. Pra você. Eu não pensei em duas vezes em investir nisso, tá? Eu botei fé, 100% de que ia funcionar. De novo, minha mãe, você tem certeza? Mãe, desculpa. Ela tem certeza.
Não, eu não Ela tinha certeza. Ela tinha certeza na hora. No Enfim, momento. apostei todas as minhas fichas. Sabe quando você fala, tipo, eu tenho todas as fichas dessa vez. Se não for dessa, não vai ser mais? Esse era o meu pensamento. Enfim, fui. E nessa já rendeu bastante, né? Rendeu muito. Foi. Rendeu muito. Foi. E fomos morar juntos e assim, a gente chegou a ficar umas 2 semanas na casa que ele morava com a mãe, mas depois a gente mudamos o local, tudo, fiquei longe da minha família, longe dos meus amigos, longe de toda a minha rotina que eu tava acostumada pra viver isso com ele. Eu nunca tinha estado tão próxima de alguém lutado, então você espera de tudo. Você não sabe Sim. como vai ser o comportamento da pessoa. Às vezes ela tá bem, de repente ela tem uma crise e você não vai saber como lidar com aquilo. Mas O ruim é que você também tava longe de todo mundo, né? e o tempo Sim. todo eu mantive a terapia. Falei pra ela, agora mais do que nunca eu preciso tá aqui fazendo a terapia e pedir pra que ele fizesse também. Ele chegou a fazer? Né? Ele disse pra mim que sim. Não sei, não dá pra confiar muito. É histórico de mentira, bem falo. Não dá Aí pra confiar. nesse período ele mudou de emprego e só que assim, era uma coisa que eu não sei explicar pra vocês. Ele já não era mais professor de jiu-jitsu, ele disse que tinha começado numa faculdade, tinha mudado de área, ele estava trabalhando com outra coisa, então isso foi algo que me trouxe mais alívio também. Tipo, ele não tá mais nessa vida de Muito instável, professor, então é outra cabeça e tal. E aí ele tava trabalhando com uma outra coisa, ele chegou a migrar de empresa, então pra mim as coisas iam fluir. A gente ia passar aquele período mais recente do luto, mas em algum momento aquilo ali ia amenizar, sabe? Porque a dor, ela vai existir sempre. Mas chega um momento que vira só saudade, né? Eu Sim, acredito. Você Enfim. aprende a conviver com ela. Enfim. E aí, beleza. Só que aí, ele começou a ter atitudes que tudo era culpa do luto. Vou chegar tarde em casa. Vou sair com o pessoal do trabalho. Mas Ai, aí hoje vai a gente- chegar tarde em casa por conta do luto? Sair pra beber com o pessoal do trabalho pra distrair a cabeça. Aí a pessoa que, querendo ou não, se dispôs a estar com ele, mudou a vida, não tá ali pra... Exato, e assim, eu tava longe de tudo, lembrando, né? Então Realmente, eu ficava né? sozinha. Amigos, família. E eu tava no emprego novo também. Então eu tinha acabado de entrar, né, nessa Ainda não tem empresa. conversa com o pessoal. E também A não ia... Thalita mudou a vida dela pra viver a vida do cara. Essa é Foi, real. querido. Não só a primeira, não foi a Não primeira, foi a primeira vez. É a quarta? A quarta, né? Então, aí começou a intensificar essas demoras pra chegar em casa, comportamentos de assim, de poucas vezes a pessoa tá sóbria. Eu raramente via ele sóbrio. E comecei a Todos os dias? Tipo, Todos. E antes era uma coisa que era de segunda a sábado, porque ele trabalhava de segunda a sábado. E aí começou a acontecer, tipo, de sábado pra domingo não voltar pra casa, e porque tá com o pessoal do trabalho. E eu simplesmente ficar sozinha. Que triste. E aí isso começou a mexer muito comigo, porque eu tinha abandonado tudo. Eu falava, gente, e agora? Abandonei geral e tô aí, aqui sozinha. o que acontecia? Por eu ter vivido a experiência do casamento recente, eu tinha na minha cabeça assim, fui eu que escolhi estar aqui. Então eu não preciso envolver ninguém nisso. Eu vou ter que suportar tudo isso sozinha, calada. Sim. Eu não vou levar isso pra ninguém. Nossa. Então a minha mãe me ligava de vídeo, eu não atendia. Porque se ela visse como eu tava, ela já ia sacar na hora. Mãe sente, né, gente? Mãe A sua sabe, E mãe sua sabe. mãe, né? Me afastei da igreja, me afastei de tudo. E aí, só que aí tem as amigas, né? Eu tive 3 amigas nesse período, assim, que eu sou muito grata a elas demais, até hoje. Porque eu já tinha desistido de mim, mas elas não desistiram. Elas me ligavam e assim, a minha amiga falava assim, eu não atendi, ela falava assim, você vai atender. Aí eu falava, eu tô bem, ela falou, você não tá bem, atende. E ela falava, eu só vou aceitar quando eu ligar o celular e te ver e ver se você tá bem realmente. Então ela passava horas em chamada de vídeo comigo. Tinha amiga minha que, tipo, eu só dormia se ela estivesse falando comigo no telefone, porque aí as crises de ansiedade se intensificaram. E aí eu fui ficando, eu não dormi, desenvolvi insônia. Nessa época eu não dormia.
Não dormia, porque ele não chegava em casa. Eu acho que ficou pior do que das outras vezes, né? Sim. Ele não chegava em casa, então era 3, 4 horas da Mas manhã. isso o medo era o quê? Dele estar com outra pessoa? Não Dele acontecer era, não alguma era. coisa? Não era nem estar com outra pessoa, é porque por tudo que tava acontecendo, Ele Isso. aconteceu alguma coisa ele com fazia ele. alguma besteira. No pós-luto. Porque entendeu? ele Isso que eu falava falo. muito isso. Ele falava que não via mais sentido na vida dele, Uhum. enfim. Então, eu tinha muito medo de que ele fizesse algo contra ele. Era esse o meu medo. E aí, eu fui vivendo isso e desenvolvendo muitos traumas dentro de mim, muitos bloqueios, tudo de novo. Tudo que eu já tinha tratado tava voltando. Voltou de uma forma mais severa ainda do que das outras vezes. Nesse meio tempo, você falou que tava passando um psicólogo. Tava. E ela te ajudava. Muito. E ela falava assim, ela trouxe pra mim a teoria da máscara de oxigênio. Ela falou, se você está num avião, o avião tá caindo, a máscara de oxigênio desce. Você vai colocar primeiro na pessoa que tá do seu lado? Como que você vai salvar o outro se você tá morrendo? Ela trouxe isso pra mim. Ela falava, Thalita, em algum momento você vai ter que escolher entre você e ele. Você tá escolhendo ele, mas uma hora você vai ter que se escolher. É porque você meio que salvou ele. Quem tava te salvando? Você tava se afogando. Tipo, eu tenho esse negócio de ser salva-vidas de pessoas que estavam me afogando. Sim, ela tava te puxando. E aí, Vai. gente, só sei que foi muito intenso. Foram 5 meses. 5 meses, 5 meses mais intensos da minha vida. E aí, nesse período, eu não tinha o suporte dele financeiro. Porque aí ele tinha as contas de casa, eram contas altas. E ele tinha esse negócio de ficar bebendo a semana inteira. Mas ele falava pra mim que ele não gastava dinheiro com isso. Mas depois eu descobri que sim, que ele tinha conta no bar. Nossa. E que eles pagavam, tipo, mensalmente essa conta. E não era conta baixa. Não é. Bebida não sai todos os dias, então. Enfim, aí quando tava chegando num ponto de estar insustentável, que eu já tinha envolvido a família dele, que já tava mais claro pra minha família o que tava acontecendo, porque aí minha família quis ir até mim. Tipo, não é normal você estar distante assim. Então eles foram até mim pra saber o que tava acontecendo. E aí, envolvi a família e tudo. Aí ele disse que recebeu uma proposta pra trabalhar no interior. De sair desse lugar que ele tava pra ir pra outro lugar e trabalhar no interior. Eu falei assim pra ele, se as coisas não estão bem aqui, Imagina. eu não vou sair daqui pra ir pro interior, que é mais longe, e piorar. Eu falei, você precisa melhorar primeiro aqui. Você precisa mudar primeiro aqui. Mas aí depois eu pensei, eu falei, quer saber, eu acho que vai ser bom pra você. Você ficar longe de tudo isso, às vezes no interior. Eu não sei, na minha cabeça, sei lá, ele não ia ter tanto acesso à bebida como aqui. Enfim, eu achei. Detalhe, não era só bebida, tá? Enfim, e aí eu falei assim, acho que vai ser bom pra você. Aí ele ficou pensando, ficou umas 2 semanas decidindo o que ele ia fazer ou não, mas ele falou pra mim que só ia me contar a decisão dele quando estivesse perto da data de ir. Eu não ia saber antes. Oxi. Aí quando Nada tava a ver. chegando próximo, eu dentro do meu coração eu falava, quer saber, eu tô muito distante da igreja, de tudo, mas eu sempre tive muita fé em Deus. E a gente tem essa mania, eu digo uma mania feia, né, de querer procurar Deus só quando a gente tá precisando. Sim. E aí eu falei assim, vou fazer um propósito com Deus, e que se for pra ele ir, eu vou aceitar dentro do meu coração de que é uma pessoa que eu não quero mais na minha vida. Essa vai ser a última vez, ele indo embora, pra mim acabou. Acabou. Aí fiquei nessa, só que nesse período eu fiquei muito doente. Assim, comecei a passar muito mal, cheguei a ter febre alta, parecia uma sensação de virose, mas eu ia no médico, os médicos não sabiam que eu tinha. Aí afetou meus hormônios, fiquei totalmente desregulada, e os médicos não sabiam o que era, fazer exame de sangue, fazer exame de urina, e eles não sabiam o que era, mas era emocional. Eu fiquei muito doente. Nossa, E parece assim, que mexe muito com a gente, fiquei né? doente sozinha, porque ele não ficava em casa. Aí fiquei muito, muito doente. E quando chegou o dia que ele falou assim, eu decidi que eu vou. Ele dormiu fora de casa, aí chegou no dia seguinte de manhã e falou, decidi Mas você que eu tinha vou. dúvida que ele não iria? Ou- Dentro do meu coração, Eu não queria. eu achava que ele iria ficar, eu queria que ele ficasse. Mas a minha razão dizia que ele precisava ir. Porque se ele ficasse mais, as coisas iam piorar. Assim, no nível que eu não ia suportar.
Aí eu já entendi que era um problema, assim, de doença mesmo, que ele tava dependente daquilo, ele tava dependente do álcool, ele tava vivendo para aquilo. Aí eu não tive essa experiência mesmo, eu crescendo longe do meu pai, assim, não morando com meu pai, eu não tinha experiência de ter alguém bêbado dentro de casa, essas coisas não eram comum pra mim, sabe? De ter que viver aquilo, então tava me fazendo muito mal. E aí, o dia que ele falou que ia embora, eu ainda fiquei com ele, ajudei, arrumei mala, enfim, tudo. E falei, espero que dê tudo certo lá, que você fique bem e tal. E ele foi. Só que aí, dentro desse período, aconteceram muitas coisas. Tinha uma pessoa do trabalho que eu falava pra ele que me incomodava essa relação deles serem muito próximos e tal. Aí vinha a história, é minha amiga e não sei o quê. E era uma desconfiança minha já. Ele também tinha a mania de ficar trazendo pessoas do trabalho pra dentro de casa, pra nossa privacidade, enfim. Ele tinha uma vida lá e eu não tinha, porque eu não conhecia ninguém. Então... Aí, enfim, ele foi embora. Foi muito doloroso pra mim, mas eu não tive tempo de viver o luto do fim desse relacionamento, porque as coisas começaram a acontecer. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu tô sozinha aqui, eu não vou conseguir manter esse apartamento sozinha, eu preciso sair, pra onde eu vou, como que eu vou. A minha vida financeira tava totalmente prejudicada, porque tudo que eu tinha investido ali. E aí eu comecei a entrar numa fase de desespero. Aí foi quando eu recorri à minha família. Chegou no ponto de eu falar, não tô conseguindo sozinha, eu preciso de ajuda. Foi a melhor coisa que eu fiz. Aí veio minha família, minhas amigas e me ajudaram e a gente conseguiu arrumar uma solução pra resolver tudo aquilo, pra sair daquele lugar, daquele ambiente, porque eu não tava bem ali. E aí voltei pra perto da minha mãe, consegui uma casa, consegui reconstruir a minha vida, mas assim, o que eu tirei de experiência disso tudo no final? Foi muito difícil pra mim. Eu tinha duas opções. Se existe um lugar depois do fundo do poço, era ali que eu tava. Eu tinha duas opções. Ou eu me entregava de vez e desistia de tudo, ou eu levantava a cabeça e recomeçava a minha vida e faria as coisas diferentes. E aí foi o que eu fiz. Quando eu saí de lá, ele ainda... Tive que manter um contato com ele, porque as coisas precisavam ser resolvidas, eu tinha ficado com todas as coisas da casa, então a gente ia decidir como que isso ia ser feito, enfim. Ainda tentei manter um contato com ele depois, mas um mês depois eu descobri que ele tava com essa menina lá, ele levou ela pra lá. Mentira! E era uma pessoa que eu recebi dentro da minha casa. Eu tinha contado pra ela tudo que tinha acontecido, ela sabia que tinha acontecido, e mesmo assim... Ela se fez de sua amiga. Não digo Sua amiga. confidente. Tô contando pra você. E cuidado, viu, pessoas? Mais uma dica aí, anota aí. Ela usou isso, né? Usou. Enfim, e aí, boa sorte. O que eu posso desejar. Mas, gente, isso já faz 1 ano que aconteceu. Eu consegui guardar isso em 7 chaves, assim. Só quem tava muito perto de mim sabe tudo o que aconteceu. Aconteceram coisas muito piores, eu não preciso ficar abrindo aqui, mas foi a pior experiência da minha vida e pela 3ª vez com a mesma pessoa. Ele conseguiu estragar minha vida 3 vezes, mas não foi culpa dele, porque eu me permiti viver. Você foi atrás. Foi eu que me permiti, foi eu que insisti. Então, assim, existe o livre-arbítrio e eu não sei usá-lo. Porque tem muita gente que culpa Deus, tem muita gente que fala assim, ai Deus, por que aconteceu isso comigo? Por que permitiu que isso acontecesse comigo? Gente, Deus, ele te dá a oportunidade de escolher. Aí você escolheu 3 vezes. Só que assim, quando você escolhe errado, o que ele faz? Ele te dá sinais e ele tá ali te mostrando que não é pra você. Agora, se você vai insistir naquilo, a escolha é sua. Mas ele jamais vai te deixar. E a gente também tem que parar com essa mania de achar que o erro é sempre da outra pessoa. É nosso também, por aceitar algumas coisas, né? Entendeu? Eu me submeti àquilo tudo. Gente, a escolha é nossa, gente. Eu escolhi viver isso pela 3ª vez. Eu poderia, na primeira vez, ter colocado um ponto final, aceitado que era isso e acabou. Mas eu escolhi confiar nele e tudo. Então, assim, eu descobri mentiras absurdas dessa outra vez também, dessa última vez. Mentiu muito. E aí, o que aconteceu? Fui morar sozinha de novo, demorei pra me restabelecer. Ainda estou tentando retomar minha vida financeira, mas hoje eu sou outra pessoa.
Assim, eu resolvi dar um tempo pra mim. E realmente eu estou fazendo isso. Eu dei um Você tempo. acha Coisa que melhor. agora, a Thalita agora, 30 anos, Thalita trintou, hein? é, Trintou. num próximo relacionamento, como é que ela vai entrar nele? Então, eu não tô pronta ainda. Não tô pronta. Não tô pronta e isso é muito claro na minha cabeça. Porque eu não consigo confiar em ninguém. Não consigo. Eu não consigo confiar, eu ainda tô trabalhando isso em mim. É um bloqueio que eu criei Eu acho depois. que tá no momento de você cuidar de você. Ficar Pela só com você. primeira vez eu Só estou pela primeira conseguindo fazer isso por mim, sabe? Uhum. Eu tô me olhando com carinho. Eu não fazia isso. Porque às vezes que eu saía dos relacionamentos eu só me culpava. Eu me martirizava que foi eu que fiz alguma coisa de errado. Dessa vez não. Dessa vez eu tô me olhando com carinho. Eu escolhi me valorizar. Coisa que eu não fazia. Escolhi me valorizar. Então, eu não estou dando mais a oportunidade de qualquer pessoa chegar na minha vida e fazer o que acha que tem que fazer, da forma que tem que fazer. Acho que a gente aprende a não aceitar tão pouco. Porque mesmo nessa fase muito delicada, eu consegui ainda erguer minha cabeça, consegui terminar minha faculdade, consegui conquistar coisas, consegui crescer profissionalmente, consegui evoluir. Eu não deixei que isso me travasse, sabe? Então, eu sei ao patamar que eu cheguei. Eu sei o nível que eu cheguei. E não é problema nenhum você se reconhecer e falar assim, olha, eu estou num patamar muito alto para aceitar isso aqui. Tá certo. Eu não vou ficar me submetendo mais a viver essas coisas, aceitando o mínimo, porque eu sei lá, tô nessa fase, já vivi tanta coisa, agora eu tô com 30 anos, já tô... Acho que Desesperada, não tem essa de desespero, gente. No momento de desespero a gente faz muita merda. É que tem aquela realmente. teoria do supermercado, né? Que quando você tá com muita fome, você entra no Isso. supermercado, vê qualquer coisa e come. Exato. Sem saber se vai fazer mal ou não. É uma coisa do relacionamento. Quando você tá desesperada, você vem, consome tudo, pega qualquer coisa que Vai vem. consumindo tudo. Então, mas agora vamos falar como é que tá difícil pra mulher hétero? Tá difícil. Vamos falar, gente. Vamos falar sobre isso? Gente, nenhum pastelzinho com caldo de cana? Porque assim, aqui Não. tem 3 mulheres solteiras. E há muito tempo, não é pouco, não. Aí, vou ter que- Então tá difícil. Não, juro, assim, depois que eu vivi tudo isso, eu demorei um tempo. Aí eu falei, vamos dar chancezinha, né? Só pra Conhecer. fazer um negocinho aqui Tá diferente. fazendo nada. Gente, pelo amor de Deus. Não dá. O que, Não que tá. dá. A gente tá tendo que pagar pra ficar com os bofs. Sim. Tá bem complicado. Principalmente, a gente sai à noite e pensa que vai resolver alguma coisa. Não! Não dá. Você gasta maquiagem, cabelo. Gente, eu sou uma mulher caríssima. Unha. Só no dente é mais de R$2. Jesus. Aqui eu só tenho mulheres caras, né? Eu não vou aceitar sair com cara. Gente, já me pediram pra pôr gasolina. Nossa, é porque você não viu a da Gabi semana passada que o cara pediu cartão. Pelo amor de Deus, gente. Não dá. E assim, o problema é que é global, é geral. É. Assim, eu converso com as minhas amigas e mulheres lindas. O problema. Não pensa que é só com você. Ah, eu trabalho, eu estudo, eu me banco. Aí o cara vai lá e fala: não, essa daí tá fácil, né? E tipo assim, Quer eles te acham sugar. que estão fazendo um favor pra Pra gente. sair com a gente. Eles acham que Fazendo não. favor, ficar com você. Isso! Ah, lindo! Tudo morcego, né? Sim. É porque a gente fala assim, nossa, mas tem umas mulheres muito bonitas. Você fala assim, tá sozinha. Não é, vamos- mas tá todo mundo igual. Tá Vamos todo falar mundo outra mesmo. coisa? Eu acho que eles estão se esforçando muito pra gostar de mulher. Também tô achando. Ai, eu não queria falar, mas Esse é um verdade. ponto. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Esse é um ponto de que Faltando os homens muito. héteros que estão se esforçando muito pra gostar de mulher. Héteros. Gente, juro, assim, tá bem delicada a situação. Eu tô um pouco assustada. Eu também. Agora você chegou no nosso, né? Você chegou no nosso grupo, né? É, então, Eu tô- tá bem difícil mesmo. Não, eu falei, vou tirar um ano sabático, né? É bem sabático, A Lili brinca, ela fica brincando comigo falando que eu escolhi esperar. Agora até quando eu escolhi esperar, eu não sei, gente, mas já tem um ano que eu tô nessa carreira solo aí, não que eu esteja à procura, mas assim, um negocinho aqui, outro ali, às vezes a gente quer uma conchinha, né? Sim, Um é cafuné, necessário. É entendeu? necessário. Quer um cafunézinho, vamos ver o Netflix e tal. Sim. Não tá tendo. Não tá. Não tá tendo. E quando eles sabem que você mora sozinha, aí Pior que eles se escoram, ainda. tá? Na Gabi, ela falou isso. Ninguém fala que eu moro sozinha, porque eles querem se aproveitar. Sim, eles, Realmente se eles for se te ver, aproveitam. ainda você tem que pedir pra levar um vinho. Tem que Isso. pedir. Tem que pedir. Se for pedir uma pizza, tem que dividir. Tem que dividir. Porque a casa é sua, né? É, não, eu tô dando a minha casa. Você tem Dando que- casa, edredom pra dormir, Televisão. cobertor, Eletricidade. eletricidade, Toalha. toalha.
E a pizza você paga também. Entendeu? É isso. E assim, eu não sei o que vai ser daqui pra frente. Tipo assim, eu não tive filhos nesses relacionamentos. que eu- Ainda bem, né? não tive filhos. Eu acho que quem tem filhos é muito mais delicado. Imagina você viver uma relação tóxica dessa e você ter que carregar uma criança de um relacionamento assim. Eu acho que a mulher tem que ser forte por ela e pela criança, né? Ela precisa sustentar das duas formas. Ela tem que cuidar do psicológico dela pra não afetar tanto aquela criança. Então, graças a Deus, não aconteceu de eu ter envolvido filhos nesses relacionamentos. Não é algo que eu me vejo daqui pra frente. Não sei quais são os planos, mas assim, eu, Thalita, tenho o pensamento de que eu tô muito bem assim. Eu preciso me reestruturar, não só psicologicamente, mas financeiramente. Eu quero conquistar muitas coisas ainda. Mas assim, eu fiz 30 anos agora e eu sempre ouvi as pessoas falarem: quando você fizer 30 anos vai virar uma chavinha na sua cabeça. Eu não acreditava nessa história. E virou? Até eu viver. Vira. Sério? Vira muito, assim. Principalmente em relação a isso, de relacionamento. Acho difícil as pessoas à minha volta acreditar, depois de tudo que eu vivi. Mas realmente vira. Vira porque eu não me reconheço mais, assim. De um ano pra cá, eu mudei muito, mas positivamente. No dia do meu aniversário, eu tava falando com amigas minhas e eu falei assim, quem eu era um ano atrás? Quem eu sou hoje? É que tudo que você passou também foi uma barra, né? Quem eu sou hoje, assim, eu escolhi fazer diferente. Porque, assim, não adianta também a gente falar assim, eu quero que 2024 seja o ano da minha vida. Virou o ano, agora as coisas vão ser diferentes. Se você não fizer com que as coisas sejam diferentes, elas não vão ser. Uhum. Eu nunca acreditei em sorte. Eu sempre acreditei em Deus e em esforço. Porque tudo que eu conquistei até hoje foi com o meu esforço. E Deus na frente, e eu me esforçando, e eu indo atrás, e eu correndo atrás das minhas coisas. Então, assim, não adianta eu virar o ano, meu aniversário, agora vai ser diferente. Réveillon, agora vai ser diferente. E eu não decidi que as coisas vão ser diferentes. Todas as vezes que eu corri na minha cabeça que ia ser diferente, foi diferente. Não, mas filosofia meio assim. Foi diferente. Não do jeito que eu queria, mas foi diferente. Não, então, um conseguiu ser pior do que o outro? Conseguiu. Sim. Mas porque eu permiti também. Sim. Eu permiti também. Tô falando que o diferente dessa vez é comigo. Porque eu focava, tipo assim, eu errei nesse relacionamento, nisso, então no próximo, eu já ia com o pensamento do próximo relacionamento. Lembra quando você me perguntou, você tinha necessidade de estar com alguém? Hoje eu não tenho essa necessidade mais. Se eu estiver conversando com alguém, tá bom. Se eu não tiver, tá bom também. Se eu estiver saindo com alguém, tá bem. O bom é que você tá bem com você mesmo. Então exatamente. É isso que chegou no ponto que eu sempre deveria ter trabalhado em mim. Estar bem comigo, pra isso refletir nos relacionamentos, nas coisas à minha volta. E não tinha acontecido. Eu ficava, tipo, me culpando, pensando o que eu tinha errado, e aí já entrava de cabeça em outra relação, sem ter trabalhado o autoconhecimento. Hoje eu tô trabalhando isso em mim. É porque existe 3 vidas no relacionamento. A sua, a minha e a de nós dois, né? Uhum. E isso a gente não consegue viver. Quando a gente entra num relacionamento, ou a gente vive pra pessoa, a pessoa vive pra gente, mas não é assim. Não dá. E é o que eu te falei, a via de mão dupla. É 50-50. Isso é troca. É pra amizade, é pra relacionamento. Eu também tive experiências com amizade, que se eu for falar pra vocês aqui, me decepcionei muito nesse sentido de me entregar, de dar o meu melhor, de só eu ser amiga, de só eu estar ali. Então, eu parei com isso. Era seu. É porque hoje em dia você tá se conhecendo. Hoje eu aprendi a falar não posso, não vou. Falar não. Não dá. Entendeu? Porque a pessoa tá acostumada ali, você sempre falando sim, e quando você fala não, você é ruim. Mas aí realmente você conhece a pessoa. Isso na família, nos relacionamentos de qualquer amizade, tipo de relacionamento. Tudo. Então chegou num ponto que hoje eu sou a minha prioridade. Se eu estiver bem, se eu estiver confortável, beleza. Se estiver viável pra mim, ok. Se não tiver, não. Isso independente de quem seja. Pode ser até a minha mãe. Se eu tiver que fazer uma coisa que eu não esteja confortável em fazer, eu não vou fazer. Tá certo. Porque eu preciso me priorizar. No final de tudo vai ser sempre eu comigo mesma. E eu não conseguia enxergar isso. Porque eu tinha a necessidade de ter alguém ali do meu lado. De transferir a responsabilidade da minha felicidade pro outro. E quem é responsável por me fazer feliz sou eu. É você.
E mais ninguém. Mais ninguém. E mais ninguém. É nesse ponto que eu sempre ouvi as pessoas falarem: você precisa de alguém pra te transbordar, alguém que venha pra somar. Você não tem que ficar colocando expectativa de felicidade no outro. Mas a gente não consegue. A expectativa nós vamos aquilo. criando Automático. Não dá. E é aquilo, tipo assim, não adianta você, precisa de uma pessoa pra te transbordar, mas você tá 80% a pessoa só vem com aquele 20%. Sim. Não tem porquê, entendeu? Então, por isso, tipo, é se priorizar e se priorizar. Você se prioriza tanto que você não teve nenhum relacionamento, né, Beth? Maravilhosa. Maravilhosa! Estou aqui, hein? Intacta. Você tá aqui, não. Ela não tá aqui. Você não tá aqui, não. Tô aqui. Gente, tá próximo aqui só. podcast vai ser com a Auri. Não. Próxima Não, convidada. Eu acho que tinha que fazer um com ela. Você acha? Eu acho. Tem o que falar, gente. Quantos aninhos? 24? Eu tenho. Nossa, um bebê. Brincadeira. 27. E não viveu Porque, assim, nada, quanto né? tempo que a gente se conhece? 10, gente? Quase 10. Quase 10? Quase Tem 10. 10, eu acho. Foi. Tem 10. Não, foi 2016, eu acho. Não, e eu sei, não, dela, ela 16. 16. Então, tem quase 10. Então, quase 10. relaxa aí. Tem quase Jaque 10. também, né, Jaque? A gente tá, hein? Tem não. Eu tava mó. Tava Gente, mas assim, ó, né? eu acho que independente de experiência e tudo, sempre tem uma coisinha. Tem. Sempre sempre. tem. Até a pessoa que namora desde a adolescência, casou e tá com uma única pessoa, ela vai ter coisa pra falar. Sempre Porque cada pessoa vive uma experiência diferente. Uhum. E assim, Sempre tem aquela e crise, eu, né? e eu acho muito Sempre chato isso isso. também do rótulo, sabe? Tipo assim, Thalita, você viveu tanta coisa, nossa, como você viveu experiências e não sei o quê. Tipo assim, de querer rotular porque eu me relacionei com mais de uma pessoa e fica aquela coisa, nossa, meu Deus, e casou 2 vezes, isso e aquilo. Mas, gente, é cada um. O Thalita, eu volto a repetir, tipo assim, só sabe quem vive, não adianta ninguém vir de fora da pitaco, porque só sabe quem tá naquele momento, quem viveu o relacionamento. E as pessoas que têm o pós também, porque eu você acho- vai desabafar e falar, né? E eu acho que também relacionamentos, eles são pra isso, pra um aprendizado. Não adianta também você passar 30 anos num relacionamento bosta. Porque eu já vi gente muito Exatamente. tempo num relacionamento Conheço merda. pessoas que se Conheço. submetem a coisas horríveis porque Entendeu? colocou na cabeça de que casou Tem e é que dar aquilo pro certo. resto da vida. Tem que dar que certo. Se fosse assim, você tava casado até hoje. Exato. E Se eu fosse assim. exatamente. Eu Eu sou falo da- pra minha mãe que eu admiro muito ela por ela ter tido coragem de sair da relação que ela tinha com meu pai e ter enxergado que aquilo não era bom pra ela. E ter dado as caras e criado 4 filhos sozinha. Então, olha o exemplo que eu tenho dentro de casa. Pra que eu vou ficar me submetendo a viver coisas que eu não mereço só pra agradar os outros? Só porque E você- existe um estereótipo de que se você casou, você tem que viver aquilo, enfim. Eu também tiro muito Não chapéu acredito pra nisso. Eu ela, acredito na felicidade. Também. Se tiver bom pros dois, tá ótimo. Agora, se não tiver bom pra um, tiver mais ou menos pro outro, enfim. E eu acho que hoje, nós temos essa coisa, trabalhamos, estudamos, fazemos tudo sozinha, não tem Não é necessidade muito de ficar dependente. ali no relacionamento merda só pra agradar. Só que assim, a gente que faz esse corre, as mulheres empoderadas, a gente também precisa ser cuidada. Sim. Entendeu? E eu acho que eu conversando com o Uber, gente. eu converso com o Uber, sim. Eu acho que ele é um bom terapeuta. Ele é excelente. É. Eu converso com o Uber, sim. E aí, um belo dia eu tava fazendo uma corrida e tal. Aí ele falou assim pra mim: mas eu acho que mulheres assim como você, que se impõem e tal, que tem essa personalidade, assusta um pouco os homens. Nossa. Eu falei assim, então. Mas assim, se o cara não tem coragem de se envolver com uma mulher assim, ele vai ter coragem de fazer o quê? Cara, é isso que uma vez eu e a Jaque tava conversando disso, que os caras se assustam quando você é empoderada. Eles se assustam muito. Então, tem eles que se acho que tem essa necessidade de manipulação também. Tem. Quando você chega no local, você chega com as amigas, você paga a sua bebida, as pessoas se assustam, as pessoas Se se você já afastam. chega de carro, dirigindo um carro já é problema. Tipo assim, Sim. eles olham já diferente. Sim. Entendeu? Não, eu falo que eu tenho amigas mais héteros do que os homens. Tipo assim, eu preciso encontrar um homem que seja mais macho que eu. Eu também, eu tô nessa vibe. Eu preciso de homem mais macho que eu sou muito homem. Então cara. estamos todos no mesmo barco, gente. Porque assim, eu acho que eu sou muito mais macho que muito homem por aí. Sim, eu de, também tô nessa. de me impor, de me colocar, de me virar, de tipo, não de me querer, bancar. falar não. Não gosto de ficar dependendo do outro, vou lá, faço minhas coisas e tá tudo certo, Tá sabe? tudo certo. Tipo assim, se eu tiver alguém do meu lado, agora sim vai ser pra somar.
Entende? Tipo, não vai ter mais essa de estar ali se doando 100%. Eu acho que também, não que seja um erro nosso, mas assim, se você tá ali fazendo tudo pela pessoa, dando o seu melhor o tempo todo, se dedicando, você vai dar espaço pra pessoa fazer o quê também? Se você tá ali fazendo tudo Sim, o tempo você é todo. 100%. Tipo, ela tem culhão pra cuidar dela e cuidar de mim, pra que eu vou fazer? Entendeu? E acaba acostumando mal, né? A pessoa fica naquela ali, tá ali. Deixa eu fazer. Acho que torna uma Deixa eu situação fazer. de comodismo, Conforto. sabe? Fica confortável pra pessoa. Mas é isso, são experiências. Tô quase uma cientista. Testes comprovados. Mas é isso, eu falei que o meu episódio ia durar muitas horas, gente, porque são muitas coisas. Eu acho que eu tentei resumir aqui pra vocês. Mas o que eu posso deixar de conselho é isso. Os sinais, eles existem. Não ignorem os sinais. Não ignorem os sinais. Não ignorem a mãe. Se sua mãe tá falando, tem certeza? Pensa, porque... Tenho certeza. Aí volta lá. Volta, repensa. E vê se é outra, isso, namorem bicho. sim, conheçam sim a pessoa, porque pode passar uma vida. Você nunca vai conhecer 100% a pessoa que tá do A seu gente lado. só conhece a pessoa quando ela quer, minha filha. Esquece. Não, e às vezes nem isso. Você pode passar Esquece. 10 anos com uma pessoa e não conhecer. Não conhece. Você só conhece uma pessoa quando você termina com ela. Sim, Quando você vai morar junto também. Quando você Sim. mora junto, você também sabe. Mas quem quando é a você pessoa. separa, aí É que você pior. sabe quem é a pessoa. Aí você sabe o dragão que ela carrega. Gente! Aí a gente vira São Jorge. Aí tem que enfrentar a pior parte. Então, assim, não ignorem os sinais. Eu acho que, primeiro de tudo, se priorizem. Se priorizem. Isso desde sempre, sabe? No seu trabalho, na sua vida pessoal. Porque a gente fala de ficar aceitando coisas em relacionamento, mas a gente também ignora, às vezes, que a gente tá tolerando coisas no trabalho, de chefe, na família, porque a gente quer agradar o outro, enfim. Se priorize em tudo na sua vida. Porque eu acho que tem lugares que a gente é facilmente substituível. Sim. Então, você com você mesma ali, você cuidando de você, da sua saúde mental. Eu assisto muita coisa, eu gosto de consumir muita coisa de série, documentário, enfim. E eu tava vendo sobre as doenças, inclusive cânceres, que muita gente tá tendo agora, os números estão aumentando, de pessoas que estão negligenciando saúde mental. Lá atrás não cuidaram da saúde mental e desenvolveram doenças que poderiam ter sido evitadas por não ter cuidado da saúde mental. Caramba. Porque eu falei pra vocês, quando eu tava numa fase muito delicada, eu desenvolvi ansiedade, e aí eu comecei a ter coisas, tipo, o seu corpo começa a falar, e você vai no médico, o médico não sabe te explicar o que tá acontecendo, mas é tudo emocional. Meu Deus. Então, se priorize. Eu acho que, primeiro de tudo, se priorize, não ignorem os sinais, e assim, namorem, conheçam a pessoa, porque você viver a frustração de um divórcio não é legal. Não é porque foi algo que eu decidi que eu queria sair, que eu não sofri. Cada um sofre do seu jeito, né? Foi uma coisa que não foi legal pra mim, porque que nem eu falei, eu não casei pra me separar. Então é isso, gente. Escutem sua mãe. Também. Escutem a sua mãe. Se vai. Olha. Escuta. Gente, agora a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui com a Tati. Ai, meu Deus. É bem de boa. Eu peguei Minha mãe tá assistindo, né? Sim, peguei até perguntas mais tranquilas, né? Em respeito a ela. Tá vendo, mãe? Tá respeito a quem? A mãe da Tati. Ufa! Assim, ó. Como que vai funcionar? Eu vou falar uma perguntinha. E aí, se você já fez ou já sentiu, você bebe a água. A minha água? Sim. A sua água. Entendi. Ai, não. Caso contrário, não. Tá. E você bebe também, né? Você bebe também, né? Eu bebo, sim. Não, mas todo mundo vai beber? Todos comigo? nós, Tá pra bom. nós três, é pra nós três. Beleza. Caso tenha acontecido. Certo. Certo. Sim. Calma aí, deixa eu pegar um... Deixa eu ver uma. Dedinho. Pode? Calma, que a minha ainda não chegou. Calma aí que a água da Jaclete não chegou. Falta a água da Jaque. Quer um docinho? Não, tô bem. Eu também, é melhor não. Alguma coisa? Aí só. Certeza? Certeza. Pra equilibrar a água com doce. Vai, Tati. Quer? Pega aí esse da Nutelinha aí. Da Nutelinha? Pega aí, Jaclete. Tá Você mais tá do perto, lado. Jaque.
falando que é do chalezinho. É. Mas vocês estão muito chique. Tá gostoso? Uhum. Aham, eu que fiz. Parabéns. Eu amei. Segue lá. Empreendedora. Sim, verdade, já tem um negocinho de doce. Qual que é o arroba? Chalezinho gourmet. Os melhores. Os melhores. Patrocinador oficial do Amor Pode. Do Amor Pode. Entendeu? Realmente. Hoje Fala aí, viu, gente? já era pra estar aparecendo aqui, ó. Chalezinho gourmet. E... QR Code com a promoção. Eu vou ter um cupom de desconto, pessoal. Deixa ali pensando. Vai, vamos lá. Vamos lá. Que medo, eu tô Eu nervosa. nunca criei um Instagram Redes ou sociais. Face, redes sociais. Falso. Já vou beber, já. Ai, ai. Quem nunca, né? Quem nunca? Frases motivacionais. Nossa! Frases motivacionais de seguir. É ela. Daqui a pouco ela vai estar patrocinando aqui também. Ai, gente. Vai, o quem próximo. nunca? Eu nunca tive ciúme sem motivo. Oxi. Vozes da minha cabeça. Uhum. Sinais. Os meus divertidamente são ali, ó. Trabalhando loucamente. Nunca. Óbvio que eu crio, gente. Eu crio situação pra ter ciúme. Eu também. Mas meu sexto sentido nunca falha, tá? Todas as amiguinhas que eu não gostei, Tava aí, ó. no final, No final tá lá casada. Boa entendeu? Boa sorte. sorte. Boa noite. Boa noite. Ai, meu Deus. Próximo. Eu nunca me apaixonei por alguém do mesmo sexo. Não. Não. Ok. É não, né? É sim ou não? Mas sim. Opa, Jack. É pode ou não pode? Não, se você Ah, tá. só bebe se você Então, errei. nunca é tarde. Agora, ó. Não, já passei da fase de experiências. Essa nova fase aí. Eu só fui olhando ela. Ai, gente. Eu fui olhando. Próximo. Eu nunca beijei mais de uma pessoa numa noite. Opa. Não? Boa noite. Sim, né? Ah. Meu delay tá muito mal. Quem nunca, né? O que tá acontecendo? com Nas você? minhas fases solteira. É. Acontece, Tá vivendo, né? entendeu? É. Gente, carnaval. Nossa, sim. Carnaval é impossível. que foi? Isso daqui é pior. Carnaval. A última, tá, gente? Só pra Já? processar. Nossa, Sim. tá. Você quer um bate-bola? Depois vai ter um bate-bola? Deveria ter feito mais. Quero um bate-bola. Ah, gente, porque, Eu né? quero um bate-bola. Depois você vai procurar aí no Última, né? celular um bate-bola. Vai. Pega aí. Vai. Eu nunca chorei assistindo filme romântico. Toda hora. Oxi. Qualquer um. Sai um romance. Oxi, gente. eu não vou- Filme de cachorro, gente. Eu choro horrores Chorei. filme de cachorro. Gente, eu nunca chorei. Ah, mentira. Para. Você assistiu Diário de uma Paixão? Já. Mentira, você não assistiu aquele filme e não chorou? Gente, eu nunca chorei. Não, é impossível. Oxe, todo mundo vai assistir A Culpa das Estrelas. Ah, vou chorar. Não, a Culpa das Estrelas não é tão... Chorei. Eu choro. Eu chorei também, mas no livro. Ô, gente, assisti uma série agora, This Is Us. Nossa senhora. Chorava igual criança. Então eu sou... É normal, né? Entendi. Eu sou a única, então. Vamos lá, bate-bola. Bate bola com a Thalita agora. Com a convidada. Eu que vou escolher as perguntas, né? Que... Dá. Não. Aham. Dá. Calma. Nossa, minha mão suando aqui, gente. Tá Empolgada? nervosa? Você tá empolgadíssima. Você tá nervosa ainda? Acho que agora já deu um alívio já. Pelo amor de Deus, você não tá nervosa não, né? Bate-bola, Depois jogo de quase rápido. 1h e pouco? Nervosa? Nossa, gente, que demora. Ó, tem de abrir a caixa e girar a roleta aqui, ó. Ah, Lete. Tô esperando ela me dar. Gente, eu não sei como é que mexe nisso aqui. E aí? De perguntas. O grilo. Grilo.
Agora Pronto, podia né, ter o gente? take do nosso patrocinador. Aí, você tem que Sim, fazer o take do chalezinho. Chalezinho gourmet. Ai, Ai, meu Deus. calma. Achou? Calma. Achei. Ah. Diga. O que eu amo mais em mim? O que eu amo mais em mim? O que você ama mais em você? Minha força de vontade. Minha força. Dedicada. Nenhuma vez minha força foi voluntária, mas eu admiro pela força que eu tenho. Que é a melhor, né? Porque não foi voluntária, você, ó. Batalhou, porque Sim. se for uma pessoa que tá passando tudo que você passou e se E reviver fisicamente? assim... Fisicamente, meu sorriso. Também 2 mil reais aí no sorriso. Tem que gostar. 2 mil reais, filha. Você quer mais o quê? Caríssimo. Caríssimo. O que é amizade pra você? Troca. É uma troca. É uma troca. E graças a Deus eu sou muito abençoada com as minhas amizades. São boas. Demais. A outra não para de beber. Já acabou a brincadeira já. Bebendo água, claro, com certeza. Dinheiro é? Gente, desculpa. Tudo. Eu resolveria 90% dos meus problemas hoje. 99,9. Sim, quem diz que dinheiro não traz felicidade, me dê o seu e Traz seja sim. feliz. Traz. Tudo. O que você não suporta, Tati? Mentira. Mentira. É. Caramba, você suportou bastante, né? Pra tentar 3 vezes. Você suportou. Boa noite. Caramba. Mas agora eu não suporto mais, entendeu? Agora acabou a palhaçada. Nossa, você foi cruel Ai, eu- agora, viu? Um pouco. Foi Foi. maldosa. Nossa, Tocou? tocou. Doeu? Doeu. Depois bebe uma água. Boa noite. O que você não vive sem? Opa! Ela tá vivendo há um ano. Mãe, mentira. Aí, ó. Ela é ruim. O que eu não vivo sem Deus? Sem Deus. Ai, que romântico. A última, hein? Pra acessar aqui. Tá. Caiu de novo. Caiu de novo, gente. Eu não vivo sem. Sério? É sinal pra roleta, você. É Deus. Não vivo sem Deus. Talit, pra Oi. finalizar, Ai, meu Deus. qual é o seu maior sonho? Seja feliz no amor. Não, dar uma vida melhor pra minha mãe. Uma condição. Ter uma condição para dar uma condição pra minha mãe. Sua mãe é seu mundo, né? É tudo. Não faz eu chorar, não. Ah, tudo bem. Tá, desculpa. Qual é o nome da sua mãe? Vera. Dona Vera, ela te ama, dá pra ver. Não chora. Quando a dona Vera fala de novo, É. tem certeza? Tem que escutar minha mãe. É. Mas o meu maior sonho, assim, prioridade na minha vida é ter uma condição pra dar uma condição pra ela. Só isso. Se minha mãe estiver E você acha que bem. você tá seguindo o caminho certo pra fazer? Deu uma atrasada, né? Depois de tudo que aconteceu, mas. Mas agora vai. Agora vai, agora sim. vai. Você tá com um pensamento novo. Agora pensando vai, em porque se a você. gente vê foto nas redes sociais, a gente vai chamar aqui de novo. Eu vou mandar mensagem pra minha mãe. Sim, Eu sim. faço questão de falar, tem certeza? Dona Vera, você perguntou Tem se tem certeza? certeza? Sim, mas esse é meu maior sonho. E eu vou lutar por ele enquanto minha mãe estiver aqui. Esse é meu maior objetivo. Ai, eu achei fofo. Não chora. Fala. gente. Quem fala mal de Ariana é porque não convive com um. Verdade. Mas toca, É. verdade. Melhor verdade. signo. Eu sei como é que é. Você sabe, Jacqueline? Uhum. É Não, isso, melhor pessoal. É, sim. Não vamos entrar nessa pauta aqui. Tava tão bom. É, porque as duas são, né? Não posso nem entrar. Entendeu? É isso, gente. Foi um prazer. E é eu isso, amei gente. muito. Finalizamos com a Talit, mais uma EP. Espero que vocês gostem. E até a próxima. Tchau.